E hoje a gente vai ter uma conversa muito bacana de tendências do nosso mercado e também entender um pouco mais dessas dores, desses desafios que eles enfrentam no dia a dia, né? Liderança, gestão, entender se de fato o mercado fitness e o wellness é algo rentável e escalável, como todo mundo está vendo. O Apollo não é meu concorrente. O Apollo é quem está fomentando o mercado junto conosco. Porque se eu não tivesse o Apollo, se a Green Life não tivesse a Top Up, a gente talvez não seria do tamanho que a gente é. Da mesma forma, eu tenho certeza que a Top Up também ela cresce junto com a Green Life. Hoje Fortaleza tem mais de 1.100 academias e o mercado está crescendo, não para de crescer. E a gente está com 8%, eu acho, do público, então ainda tem muito espaço de mercado. Já vi muito negócio bom quebrar. E peguei uma academia quebrando, né? E fui pra dentro. Fui morar dentro da academia com meu filho. Você não cresce, principalmente como rede, se você não respirar indicadores. Você tem que respirar indicadores. Você tem que saber todo dia quanto você fez de venda, qual o seu índice de renovação, de fidelização, quantos alunos acessaram a sua academia. Vamos lá, gente. Está começando mais um episódio do XSCast, o podcast oficial da XS Team, seu canal de saúde e performance. Hoje, primeiro eu sou o Sullivan, head coach da XS Team, vou estar sendo o host desse episódio, juntamente com o Givanildo, empresário, especialista em tráfego pago. Bora, Giva? Bora, tamo junto aí. Hoje a gente vai receber dois nomes que mudaram o cenário do Ceará, né, do meio fitness e do mercado wellness também, e agora estão buscando alavancar dentro do cenário nacional também. Vitor Herberelli. Olá, boa tarde pessoal. Apollo Barros. E aí, pessoal, boa tarde. Agradecer aqui pelo convite aqui do Sullivan e do Givanildo. Essa figura aqui que eu sou muito fã dele aqui, o Vitão. Gente, só para trazer um briefing de quem são essas sumidades aqui do nosso mercado, Vitor Herberelli, sócio operacional da Green Life Academias, isso. Apollo Barros, CEO da Top Up. Isso aí. E hoje a gente vai ter uma conversa muito bacana de tendências do nosso mercado e também entender um pouco mais dessas dores, desses desafios que eles enfrentam no dia a dia, né? Liderança, gestão. Entender se de fato o mercado fitness e o wellness é algo rentável e escalável, como todo mundo está vendo, e esperamos um bate-papo incrível aqui com eles. Antes de mais alguns detalhes, preciso que vocês assinem deem um joinha no nosso canal, botem a curtidazinha no vídeo, comecem a comentar bastante, porque isso é o que nos faz impulsionar cada vez mais os conteúdos e os convidados a virem aqui para o nosso podcast. Bacana. Eu queria aproveitar e parabenizar a disponibilidade dos dois. Como a gente estava falando aqui nos bastidores, é muito bacana ver dois concorrentes, né? Que eles são concorrentes de um mercado como é o mercado do Ceará, e estarem reunidos para conversar, para trocar ideia. Eu acho assim uma maturidade absurda, um grande exemplo. Espero em outras oportunidades conseguir reunir mais outras pessoas relacionadas ao meio e que a gente consiga fazer esse jogo, né? Trocar essa ideia. É isso aí. Só fazendo um parênteses, viu, Giva? Obrigado aos dois pelo convite. O Apollo não é meu concorrente. O Apollo é quem está fomentando o mercado junto conosco. Porque se eu não tivesse o Apollo, se a Green Life não tivesse a Top Up, a gente talvez não seria do tamanho que a gente é. Da mesma forma, eu tenho certeza que a Top Up também ela cresce junto com a Green Life. E isso faz muito bem para o mercado. Esse movimento é um movimento de todos. O estranho é se a gente não se falasse. Isso seria estranho. O estranho é quem não conversa, não é, Apollo? Eu acho, eu olho quem enxerga a gente assim como inimigo, como concorrente, é essa pessoa que eu falo, pô, isso é estranho. É assim, hoje Fortaleza tem mais de 1.100, só Fortaleza, mais de 1.100 academias, pô. E o mercado está crescendo, não para de crescer. Então, e a gente está com 8%, eu acho, do público só treina. Então ainda tem muito espaço de mercado, certo? A Green Life me ajuda a acelerar, eu ajudo a acelerar a Green Life, e é isso aí, filho. Vamos para cima que vem muita coisa ainda pela frente. Muito, muito bacana a gente ter um nível de conversa desse, com dois profissionais desse nível. Gente, para começar, em que momento vocês perceberam, isso é para os dois, tá? Em que momento vocês perceberam que a academia não era mais só um lugar para treinar, que era assim uma possibilidade de transformar a vida das pessoas e, de fato, construir um novo mercado?
possibilitando construir riqueza e fazer esse movimento escalável que está sendo, né? Transformando a vida de muita gente. Quer responder, Apolo? Pode olhar a colinha aqui. Pode passar. Tá. Vamos puxar uma de cada. Assim, o que eu percebo, né? Nosso mercado é um mercado muito novo. A regulamentação da profissão do profissional de educação física é de 1998. Então, a nossa profissão é uma profissão muito nova. Se você pegar 1998 para 2026, a gente ainda é um jovem adulto, né? Enquanto tem profissões de mais de 100 anos, a nossa 200 tal, milenares. Então, o nosso mercado, ele vem crescendo e deixou de ser amador muito rapidamente, porque ele era amador. Antes disso, até o início dos anos 2000, ele era muito amador que não tinha profissional, que era um segurança que dava aula, uma pessoa que fazia um curso, era o cara mais fortão, que era o referência. Hoje não. Hoje as academias são regulamentadas, as academias têm normas, têm profissionalismo, e quem não se profissionalizou acabou saindo do mercado. E é uma tendência essa das academias. Hoje não tem mais espaço para amador. Então, quando você começa a olhar o mercado dessa forma, você entende que você tem que entregar excelência, você tem que entregar uma baita de uma experiência do cliente, que não dá mais para você ficar vivendo de achismo. E isso é muito bom para o nosso mercado, porque faz com que o cliente e as pessoas elas gerem confiança nas academias e comecem a praticar mais. Hoje em dia, é só a gente olhar. Antigamente, os médicos não recomendavam academia. Total. Eles recomendavam, se uma pessoa vai fazer uma caminhada, era o Cooper, né? Vai fazer um Cooper, vai fazer, né? Pilates, natação. Antes de 16 anos, de jeito nenhum. Antes de 16 anos, nenhum. Você não vai crescer. Mais de 50 não podia. E toda essa profissionalização que vieram através dos estudos, da base científica, fizeram com que a nossa profissão crescesse, a profissão do profissional de educação física, agregando toda a área da saúde, e as academias se tornassem mais profissionais. Isso a gente vem ganhando. O mercado começou com uma penetração de academias de 2, 3, com muito tempo naqueles 3, 4%, 5%, não batia os 5%. Hoje já são 8% e a frequência dos clientes está cada vez maior. Cada vez mais as pessoas começam a praticar atividade física. E a gente já saiu daquele modelo que eram pessoas de entre 20 e 35 anos que frequentavam, e a gente está com os adolescentes e o pessoal de 50, 60, 70, 80 anos treinando e se dando bem, encontrando ali seu espaço. Então, assim, quando você olha para um mercado como esse, um mercado crescente, pulsante e cada vez mais em voga, né? Cada vez mais todo mundo falando sobre ele, a tendência é que ainda tenha muito espaço. Então, isso faz com que a gente realmente brilhe os olhos e a gente consiga conquistar muito mais mercado por aí. E que tendência maravilhosa, né? Pô, a gente, como eu falei, né? Poder transformar a vida de cada vez mais pessoas. E uma experiência positiva, como você falou, de se preocupar com a experiência do cliente, esse cara que antes não tinha uma experiência positiva, ele já saía falando mal, ou ele não só não voltava, como ele limitava a introdução de novas pessoas. Agora não, com essa experiência positiva, ele entra, penetra e transborda isso para os familiares e para as outras amigas que não treinavam, enfim, né? E isso é um movimento muito, muito bacana. Além de longevidade, né? Hoje todo atleta, ele preza por musculação. Perfeito. Para melhorar de performance, né? Então tá todo mundo entendendo isso, né? A pessoa com mais músculo vive mais, é fato, tu entendeu? Com toda certeza. A academia acabou de começar, né? É um filhotinho, a parte de musculação é um filhotinho nascendo. Tem muito espaço ainda para frente. É isso mesmo. Cara, como assim, muita coisa para falar hoje, né? Não, acho que a gente vai ter a gente vai esticar daqui pro Cisso, né? Para poder fazer um podcast antes, né? Fez um podcast antes. Esse é o segundo. Quando você começou a Top Up, né? Você já tinha essa visão, assim, de que seria o que está se transformando? Ou foi algo que foi, à medida que as coisas foram acontecendo, você foi dilatando esse sonho? Então, quer saber um pouquinho da história, né? Cara, engraçado essa parte aqui que pouca gente sabe. Eu meio que me aposentei aos 32 anos. Eu me aposentei que eu tinha frota de táxi.
fui morar em Santa Catarina e tal. E aí os táxis era legal, me dava uma rentabilidade boa, eu não trabalhava mais e tava tudo bem, pô. Pra mim era ótimo. O pessoal diz assim, o cara não consegue ficar sem trabalhar. Eu consegue, pô, eu consigo. O pessoal diz que eu não consigo, sabe? Por eu trabalhar bastante, eles acham que eu não consigo. Consigo bem, e consigo bem, pô. Então, o Uber chegou, né? O mercado mudou. E aí o táxi, o que eu ganhava, não ganhava mais, pô. E aí a academia, eu vim pra Fortaleza como investidor em outro ramo, que era restaurante. E eu comprei a Top Up, era uma academia que ele ia devolver o ponto. E o restaurante não estava dando bom, pelo menos para minha parte, eu não ganhava nada. Eu disse, cara, vamos fazer o seguinte, vai devolver esse ponto aí, pega a minha parte do restaurante aí, quanto é que tu quer no restante? E peguei uma academia quebrando, né? E fui para dentro, fui morar dentro da academia com meu filho. Onde foi a primeira? Monte Castelo. A história é bem do legal. lado lá de casa. Eu tinha um horário para dormir de meia-noite a 5 da manhã. Tu entendeu? Era esse meu horário para dormir e o resto trabalho, pô. Aí muito trabalho dá resultado, não tem pra onde correr, né? Então, nos 6 primeiros meses foi excelente, mudou toda a minha perspectiva, a minha visão sobre o negócio. Eu não sou formado em educação física, mas eu sei fazer um treino. Então, tá entendendo? Eu vivo isso, respiro academia. Então, fui pra dentro, trabalhei. Quando eu comecei a ver o resultado, eu disse, porra, aqui dá bom. Vou fazer um modelo que foi o Carlito Pamplona. Foi o que o dinheiro dava. A gente abriu uma unidadezinha de 500 metros. A gente sabe bem o que é isso. É isso mesmo. Foi o que o dinheiro deu com empréstimo de carro, papagaio e bicicleta. Empenhei o filho. Aí tá tudo certo. Tá pagando até hoje. Tá pagando até hoje, E aí a gente abriu a segunda unidade, que foi um sucesso. E aí, cara, daí pra frente... Eu vou interromper o Apolo aí e a gente tá nesse ponto da experiência do cliente e o Apolo, por mais que não fosse... do personal trainer, da educação física, a forma na qual ele recebeu aquele bairro, né, o Monte Castelo, que estava... morei lá por 22 anos, né? E respirava musculação desde os meus 10, 11 anos. E ele emergiu ali com essa... do jeito que ele falou, né? Para dormir e acordar dentro do local, morando lá dentro. Mas, acima de tudo, ele... antes de ver o negócio, ele viu as pessoas e eles viram que precisavam desse suporte, precisavam dessa entrega humana mesmo, de tentar dar o melhor atendimento. Então, ele foi avassalador o que ele fez dentro das academias de bairro de lá, pô. DHL, que era a academia top do bairro, ficou, sei lá, com 60, 70 alunos, pô. Foi absurdo. Outras academias de bairro que também se preocupavam com atendimento, né? A Hércules Gym. Meu irmão, foi... Eu vou dizer um negócio aqui, eu vou dizer números, tá? Foi impressionante, pô. Eu peguei a unidade com 400 alunos, e a gente chegou todo mundo insatisfeito. Todo mundo insatisfeito. Não tinha dinheiro mais para comprar nenhuma máquina mais. Era tudo nacional feita no quintal. Eu botei 2.800 alunos. Loucura. Nessa academia. Loucura. Nessa academia. Eu acho que é uma das academias de bairro com mais aluno, talvez, do Brasil. E detalhe, ele fez isso e com construção de comunidade. A gente fala muito de comunidade, né? Que hoje é o que transborda números, resultados financeiros para as grandes redes. Mas, cara, há quantos anos atrás? Vamos botar 8? A gente começou em 2018, foi isso. 8 anos. Há 8 anos atrás, falar de comunidade era muito raso. E eu tenho certeza que você tem pessoas hoje ainda do seu lado que fazem a Top Up crescer, que eram dessa época, não é isso? Eu tenho um aluno que está na academia até hoje, antes de mim, pô. Eles entraram, a unidade abriu em 2017, eu não fazia parte. E eles têm aluno que está de 2017, eu entrei em 2018. É engraçado demais. Eu vou pegar esse gancho aí, que é uma história bonita e eu queria esticar muito isso aí, porque assim, nos negócios, né? Na vida, tudo é muita energia que você coloca, né? Sim, eu percebo que você colocou uma energia assim surreal e o resultado veio pela energia que você colocou. Às vezes não é a grana que você tem para investir, é o quanto você está disposto a gastar. E aí tem uma romantização nesse processo, né? Porque hoje empreender o cara olha assim de fora, tipo, vou lá, vou fazer também, né? Existe isso que é muito forte, mas e os desafios? Aí vai pro Vitor, né? Quando é que a gente deixa de lado o romantismo e se depara na realidade, né? Como é que funciona esse processo? Eu lembro bem, quando eu comecei a fazer educação física,
No primeiro semestre meu, ainda lá em São Paulo, teve um professor, foi professor de primeiros socorros, que ele chama Roberto, professor Roberto, que ele falou assim, ele fez a pergunta assim: quem aqui está fazendo educação física para ser proprietário de academia? Aí metade da sala levantou a mão. Aí ele falou assim: pode todo mundo mudar de curso, vocês estão no curso errado, vão fazer administração. Aí foi aquele choque, né, que você chega assim. Quando você vê o mercado, e eu fiz faculdade nesse período, que é um período de transição. Transição total. É um período ainda que tinha muita gente trabalhando sem CREF, o CREF ainda não tinha a força que tem. E era muito amador. O amador é a pessoa que ama aquilo e faz. Não que você não deva amar o que você faz, porque isso faz toda a diferença. Faz muita diferença você gostar daquilo e você colocar a sua paixão e a sua energia no trabalho do dia a dia. E gostar daquilo, por mais sacrificante, por mais trabalhoso que seja. Mas hoje, se você não for profissional, se você não entender de mercado, se você não entender a fundo o que você vai fazer mesmo, você vai pegar o seu dinheiro, assim como eu vi vários colegas meus. Eu entrei como sócio da Green Life em 2014. Nesses 15 anos que eu comecei a atuar em 1999. Não sou tão velho não, é que eu comecei cedo mesmo. Em 99 comecei a atuar no salão de musculação. Nesse período todo para cá fiz muitos amigos. O tanto de amigo que eu vi colocando apartamento, colocando os bens que tinham toda a economia e perdendo é muito grande. Então assim, hoje é muito complicado você fazer qualquer coisa se você não conhecer a fundo, porque o nosso mercado ele está extremamente competitivo. Ele ainda tem muito espaço para crescer, mas ele não tem mais espaço para você entrar mais ou menos. Amadorismo. Né? E é isso. Independente se você é Green Life, independente se você é Academia do João, você vai ter que trabalhar muito. Se você quiser se manter, a Green Life hoje... Eu recentemente passei 15 dias lá em São Paulo, longe da família. Aí daqui a pouco... voltei agora na quinta-feira. Na segunda-feira eu tô indo para a China. Aí vou ficar lá mais 10 dias. Aí é trabalho, você tem que fazer o equilíbrio. Então assim, não tem mais como, não, agora eu vou tirar férias, vou ficar... Não, porque se você não se atualizar, você fala assim, pô, mas a Green Life... Não, precisa, tem muita coisa pra gente fazer. Tem muita coisa pra a gente tá olhando pra gente poder crescer. Então assim, se não tiver com essa pegada de produção, de trabalho, de entrega e de se preocupar, nunca perder isso, né? Que é realmente se preocupar genuinamente com o cliente. Perfeito. Se você não tiver com essa disponibilidade, se você quiser só colocar ali, não, eu sou sócio, ninguém manda em mim, eu sou dono, ninguém manda em mim, e esquecer que por trás disso vem muitas obrigações, eu recomendo que você não entre nessa, porque o jogo é bruto, é pesado, né, Paulo? Até porque você joga muita energia para buscar se destacar. Então você passa a ser o foco. Então, se você diminuir a energia, o que está vindo atrás vai buscar lhe superar. E aí você perde mercado. Perde mercado, fica estagnado. Quantas empresas a gente já viu assim, várias, né? Que eram enormes, aí pararam no mercado. Às vezes não é nem que elas ficaram ruins, não, mas só que elas estabilizaram, elas ficaram paradas. Isso aí, você fazendo uma comparação, é só você pegar. Nos anos 2000, você andava num carro, o carro era aquela direção mais dura, aquele negócio, você achava, porra, aqui... Mas você achava bom o carro. Você andava num Diplomata, né, um Opala Diplomata, era um puta num carrão. Hoje em dia, se você coloca ele perto de qualquer BID desse aí, você fala assim, cara, que diferença é essa aqui? Mas não é o Opala que... O Opala era bom, mas só que ele ficou para trás, ele ficou... Eu tive um problema, assim, um negócio engraçado, assim, no começo a gente não era climatizado. Uma voz de radialista, né? Nada a ver aqui com a história. A gente tinha uns 40 ar-condicionados lá na unidade, ou uns 40 ventiladores. E aí eu disse, pô, vou climatizar. Aí é outra história engraçada, tá? Hoje um ar-condicionado desse de unidade é 10 mil conto, né? Eu consegui 7 ar-condicionados na OLX. Eu consegui 7 pelos 7 mil. Vixe. Aí eu disse, vou climatizar. Porque foi de Deus mesmo. Por esse preço aí é complicado, né? Hoje em dia eu não acho mais não. Aí o que acontece? Vou climatizar. E aí o pessoal, pô, não vou querer.
não vou querer climatizar, não presta. Eu gosto do suor, eu gosto dessa sensação. Cara, quando climatizou, entendeu? Todo mundo adorou. É igual o carro, ar-condicionado, besteira, direção hidráulica, é besteira. Ah, não. Vidro elétrico. Carro manual, eu gosto de manual pra sentir. Até dirigir um automático, irmão. O cara diz, não quero... Não tem um negócio que o gosto, ele não... Não retrocede. Não retrocede. Depois você prova o bom, meu amigo. Já era, esquece. Você falou do ar-condicionado, eu tava lembrando. Esses dias a gente tava com o Guga, na CB, e ele falando desse negócio do ar-condicionado, porque quando eles resolveram colocar ar-condicionado, fizeram meses de avaliação, enquete, e entrevista pessoa a pessoa, e tinha gente que dizia, se colocar ar-condicionado aqui eu não vou ficar, e as bactérias, só vou treinar de máscara, né? E não pode, aquela situação, e assim, às vezes o cliente ele não tem muito essa sensibilidade, né? Mas quem está em cima tem que fazer essa leitura. Vocês estavam falando aí, eu estava pensando, tudo isso aí, e amar o número, né? Porque o número é um negócio muito revelador. A gente estava no começo aqui conversando sobre números, né? Alguns a gente não vai poder falar aqui, mas você tem que fazer essa leitura, né? Porque tudo tem uma curva, né? Até o crescimento ele tem um momento que ele chega ali... e tende a ter uma queda. Tem aquela leve queda e você acha que quebrei meu negócio. Mas na verdade você não quebrou. Efetivamente você está ali no momento ali que você vai dar aquela descidinha e cruzeiro. O número para vocês é algo acessível? É algo que vocês compartilham todo dia? Tem reunião de KPI? Vocês ou o time de vocês, né? Não, e pique cérebro, né? Eu acordei hoje, eu vou dominar o mundo, pessoal. Como é que funciona a jornada? Cara, hoje eu recebi uma visita... Só um ponto, Apolo. Assim, na faculdade de educação física... Ninguém fala de DRE, tá? Assim, fluxo de caixa. Esse talvez tenha sido uma das maiores lições, né, para mim e para o Chico, que eram amantes, né? Somos amantes do que fazemos, mas o número foi uma porrada. O número é um negócio engraçado. Quando a gente sentou para conversar, lá naquela oportunidade, os meninos já tinham muito aluno, né? Aí disse, cara, vamos olhar aqui, né? Quanto que vocês cobram? Não, a gente cobra tanto. Meu irmão, loucura. Beleza, fala aí, tu cobra quanto do fulano? Não, eu cobro tanto fulano tal. Eram 52 valores de hora-aula diferentes, né, que a gente tinha. A gente com 150, pela 180 necessidade alunos. de acomodar o aluno, né? E aí quando você não vê o número, aí você não consegue, assim, enxergar com clareza e às vezes tomar uma decisão mais assertiva, né? Eu quero falar um negócio sobre isso aí, sobre esse... Quando eu peguei a academia, a gente era um cardápio, pô. Não era plano não, a gente tinha um cardápio, a gente tinha... musculação com jiu-jitsu, musculação com jiu-jitsu, Muay Thai, musculação com jiu-jitsu, Muay Thai, funcional e dança. Cara, era muita. Por favor, escuta isso. Quem tá assistindo, escuta isso que ele tá falando aí, que vocês vão entender que menos é mais. É isso que você vai falar. Era muito, muito plano. O cara pegava aqui assim, só pra ele ler aquilo ali, demorava uns 10, 15 minutos, pô. Era tanta opção que ele não fechava. Já esfriava o lead. E a gente jogou 2, 3. Ficou muito mais fácil, muita leitura, pouca leitura, o cara chega aqui, pô, isso aqui, encaixou comigo, tchau. E aí, foi uma das coisas que fez a gente crescer, tu entendeu? Rápido. Foi isso aí, enxugar e vendeu muito mais. Em relação aos números, gente. Tem um livro que fala sobre isso, é o Paradoxo da Escolha. Que quanto mais, as pessoas pensam, quanto mais escolha, melhor. Mas só que isso é exatamente o contrário. Quando você dá muita escolha, você deixa ele tenso, e, na verdade, ele sempre vai achar que poderia ter feito uma melhor escolha. Alô, pessoal de restaurante, por favor, ouçam cardápiozinho enxuto, gente, pelo amor de Deus. Em relação a números, uma coisa que é super importante, você não cresce, principalmente como rede, se você não respirar indicadores. Você tem que respirar indicadores, você tem que saber todo dia quanto você fez de venda, você tem que saber todo dia... qual o seu índice de renovação, de fidelização, quantos alunos acessaram a sua academia. Você tem que fazer, por exemplo, na Green Life, a gente tem 2 sistemas para medir a satisfação do cliente. A gente tem 2 softwares. E fora o nosso sistema, que é o sistema da Pacto, até fazer uma propaganda para o pessoal da Pacto, que eles são muito parceiros nossos e desenvolvem bem na nossa demanda. A gente pede, eles desenvolvem, é muito bacana, eles estão com a gente desde o início. Então, fora o sistema da Pacto, eu ainda tenho um time que trabalha numa área que a gente de processos, projeto e qualidade, que são gerentes de produção, engenheiros de produção, que eles ficam o tempo inteiro ali buscando processos, indicadores, passando para o gerente de unidade para que a gente possa realmente estar trabalhando e no mínimo deslize de qualquer unidade você tem esse indicador. Então,
Uma reunião como eu tenho, por exemplo, toda sexta-feira, que é muito importante também essa parte de governança, né? Então, toda sexta-feira eu tenho reunião com meus gerentes técnicos, com os coordenadores, com os líderes que rodam as unidades, e eles vêm me trazer indicadores. Eu sei qual a aula que, se você me perguntar qual aula que você tem na unidade X que está com menos acesso, eu vou te dizer. Se você me perguntar qual o horário de pico da unidade Y, eu vou te dizer qual é o horário. Se você me disser qual o professor que tem maior audiência, eu vou te dizer. Se você me perguntar qual equipamento que dá mais problema na unidade A, B ou C, eu vou te dizer. Qual esteira que é mais utilizada, eu sei. Então, você não viu isso só da parte técnica para entender exatamente. Que não é só treino. Também eu tenho que saber quantos clientes entraram e não fizeram avaliação física. Quantos clientes entraram e estão sem treino na academia? E se estão sem treino, por que não estão na carteira de personal? Ou por que não estão com algum... E a avaliação física não é só para eu prescrever o treino. A avaliação física é para eu ter um contato com o cliente, pelo menos a cada 2 meses, para saber se ele está atingindo o objetivo dele. Então, são esses indicadores, seja técnicos, seja de satisfação do cliente, seja financeiro, seja operacional, seja, enfim. Você precisa respirar todo dia e precisa fazer reunião com o seu time sobre esses indicadores, senão você não consegue crescer. Se você não consegue fazer uma boa gestão, e você vai no chute, né? Eu acho que isso aqui é assim, eu acho que o preço pode ser esse aqui, eu acho que isso aqui. E quando você for mudar, por exemplo, esse ano a gente fez um reajuste em todas as unidades. Você tem que estar muito seguro de fazer o reajuste e estar com o time comercial e o time técnico alinhado, bem treinado, para que não fique, vou ver se eu consigo um desconto para você. Exatamente. Porque isso gera um burburinho, e se você fez para um, por que não fez para o outro? Enfim, é um trabalho grande. Então é respirar indicadores. Isso do número é bacana, mas assim, sempre o desdobramento do número, ele demanda uma decisão, né? E às vezes essa parte dolorida, né? Que tu sabe o certo a se fazer, né? Tá ali na tua frente, mas você acaba não tendo aquela posição de não vou fazer, vou esperar melhorar. E eu, particularmente, assim, a minha vida toda foi empreendendo. Eu já vi muito negócio bom quebrar pela ausência da decisão. Às vezes o cara tá ali, tá vendo tudo, né? Mas ele não consegue, porque às vezes ele vai assim, tem um limite do feeling. Ele vai no feeling e aí quebra a cara. Tem um limite do feeling. Mas às vezes tem sentimento também, né? Ele não pode deixar, às vezes ele erra por sentimento. Acontece muito o sentimento, o cara bota o sentimento na pessoa, não a produtividade, e erra bastante. Acontece isso muito em gestão. Eu vou bater até num negócio engraçado aqui, os números têm que estar sempre atentos. A gente tem TI interno e a gente tem 11 softwares desenvolvidos para acompanhamento, pô. Tu entendeu? Para acompanhar, para ver números. O NPS, a gente criou o nosso interno, que a gente faz... Tá, com os filtrozinhos, eu sei com certeza a Pacto deve fazer com o filtro de vocês. Aí a gente preferiu a gente mesmo desenvolver com nossos filtros, entendeu? E aí, cara, pra gente é o nosso olho lá dentro, né? O NPS hoje é o nosso olho lá dentro para dar resultado. E hoje, assim, hoje chegou uma pessoa, veio de Recife, um amigo meu e tal, que ele tem academia. Ele disse, pô, Paulo, ele tem 6 unidades. Mas é de público mesclado, né? Ele tem para idoso, tem... Aí ele disse, cara, tá muito complicado, muito trabalho, eu não tô entendendo. Eu disse, vem aqui. Eu recebi ele hoje, passei o dia todo com ele, ele vai embora quinta-feira. E aí a gente tava conversando, ele foi no escritório, quando ele entrou, ele disse, cara, agora eu entendi, pô. Ele é financeiro, ele é o cara do marketing, ele é o cara da estratégia, empresa. Eu digo, cara, como é que tu faz isso, irmão? Quando eu cheguei na 4ª unidade, eu era assim. Eu era o financeiro, marketing, eu era gestão completa até a 4ª unidade. Eu juro a tu, eu disse assim, eu vou morrer, pô. Eu vou morrer, eu não sei não tem como abrir outra não. Se eu abrir a 5ª aqui, eu tenho um piripaque e morro. Aí foi que eu tive uma oportunidade, fui para São Paulo, e aí eu vi a gestão de uma rede em São Paulo, em funcionamento, eu disse, também eu aprendo rápido, tá? Eu olhei assim e disse, nossa, entendi o que eu preciso fazer. Voltei, e aí botei em prática. Entendeu? Aí a gente acha interessante, né? Tipo assim, pô, ele disse, Apolo, tu tem braço pra tudo. A ideia é essa daí. Com certeza eu acho que vocês têm bem mais braços, mas hoje a gente tem 35 braços no escritório ajudando ali. Marketing, financeiro, RH, tudo interno, porque a resposta fica mais rápido, né? Você, para tomar uma decisão, se você está vendo o número ali diariamente,
a resposta e a decisão. Seu feeling fica mais para trás e o número é exata. É isso mesmo. É prioridade. Eu tenho E sem nunca, desculpe, Claro. sem nunca desprezar o feeling do empresário, porque eu falo aqui muito do Fernando, é um cara que é o presidente da Green Life. É impressionante como o Fernando, ele tem um feeling que se você perguntar para ele assim, por exemplo, vai fazer uma academia, ele monta as salas tal e fala assim, ó, Vitor, tá desse jeito aqui. Tem alguma coisa para mudar? Aí às vezes você aumenta um pouquinho isso, aumenta aquilo e tal, mas ele tem um feeling tanto de ponto quanto de estrutura, e o que ele fala é impressionante. Isso aqui vai dar certo, e dá certo. Isso aí é uma coisa que você não consegue aprender na faculdade, você não consegue aprender estudando, é da pessoa. Assim como o Apollo tem um feeling também que é impressionante. Então, esse feeling do empresário, ele nunca deve perder, porque isso é o que faz a diferença mesmo, assim, essa parte de gestão fundamental. Você tem que unir os dois, né? Tem o Fernando, que tem essa grande visão. Eu tenho outro, que é o CEO da empresa, que é o Bernardo, que é o cara de número. Ele olha pra você, ele enxerga só número ali. Ele tá te vendo aqui, mas tá vendo Matrix. um monte de número ali. É Matrix, exatamente. E é isso. E eu, o da operação. Então, quando você monta um time, você tem que estar com tudo isso bem alinhado e todos conversando de uma maneira... Sinérgicos, né? Sinérgico, exatamente. O bacana é, assim, você tem... Isso é questão da visão do empresário mesmo, né? A gente tem muito essa coisa de... Se enxerga nas pessoas o potencial, né? E aí o nosso trabalho é desenvolver. E aí você tem que enxergar o superpoder de cada um. Hoje eu mexo muito com inteligência artificial e assim, time de agente de inteligência artificial. E aí você pensa, pô, inteligência artificial ela vai desenvolver, eu vou dar um superpoder ali, ela vai fazer tudo. Não, hoje você segmenta cada agente para fazer tarefas, tem um orquestrador em cima que fica puxando ali as cordinhas, devolve, não, isso aqui não tá bom, devolve lá e tal. Então a grande sacada é você enxergar o superpoder das pessoas, é você conseguir potencializar aquilo que elas são melhores. Porque tem gente que não gosta de número. Tipo, eu sempre digo, rapaz, o Sullivan... Eu não sou do número. O Sullivan, o superpoder dele é relacionamento. Excelente. Cara, onde ele tá, tem pessoas em volta, ele é agregador, ele fortalece a comunidade. Meu Deus do céu, se a XS dependesse de mim... Que é outra coisa super difícil de você... Esse feeling também com relacionamento é muito difícil você ensinar, porque é nato da pessoa. Ela chega, onde ela tá conversando, as pessoas querem ficar próximo, ela tem um tom de voz agradável, ela sabe a hora de entrar, ela sabe a hora de ouvir. Então, é uma baita de uma qualidade. E para um profissional que trabalha na área da saúde, então, nem se fala. Total. É tanto que amanhã a gente estava discutindo uma reunião, né, que ia ter de número, meu irmão. Ela é dispensável da minha presença porque hoje a gente precisa ter esse operador de estar em contato com as pessoas ali por bastante tempo, né? A gente está num momento de transição também e eu estar fora do salão ali é ruim. Aí eles, não, pô, tá tranquilo, fica lá na tua que a gente vem arredondando. Aqui, né? É isso aí. Vamos falar de high ticket? Bora, coisa maravilhosa. Particularmente, particularmente não, a gente tem observado os movimentos, né, assim, nas academias, inclusive acompanhamos, né, o processo da CT, a gente sempre foi muito forte na CB, aí lançou a CT e os alunos não que precisam ir na CT, a gente até nos colocamos na CT e a gente observa que assim, algo muito forte, né, ali, a gente consegue perceber um senso de comunidade muito forte. Senso de comunidade, ambiente de crescimento, de evolução, é muito claro, tipo, ela comunica isso, né, então fica fácil da gente vender a imagem de transformar pessoas ali dentro. É uma leitura de nem ter certeza se esse for o foco, mas é uma leitura de um high ticket ali, aí a gente viu a top, né? Top Premium. Tem a Gold, né? Eu vi a Gold, eu tô doido para conhecer, porque diz que as máquinas todas são de ouro, né? Não paga água, não paga café. E tem personal trainer, né? Full lá para todo mundo e tal. Mas assim, a gente tem visto... Dubai, né? Dubai. Não, a estrutura, né? E aí a gente tem visto, né? O que tem sido, né? Essa aposta, né? Nesse público high ticket, quais estratégias, como é que vocês estão enxergando isso? É o novo momento, né? Assim... Qual a visão de vocês sobre isso? E se quiser falar de lançamentos também, a gente está aqui. A gente está aqui. Só levantei a bola, tá? Assim, eu vou deixar o Vitor falar sobre isso aqui, porque eu sempre tive o meu ticket
normal, né, que é o low cost. E eu disse, eu vou abrir aqui para experimentar. Então, eu estou aprendendo, sabor aprendendo. Tá legal, tô gostando muito. E aprende rápido. Você falou que tá aprendendo, você tá ensinando já. É um público diferente, até mais fácil de se trabalhar. Menos, ele sabe o que ele quer, né? Você quebra menos, porque é menos pessoas, né? Então, os equipamentos, eles respiram mais. E é bom ter as duas opções, né? É bom pegar todo o público. E é isso que eu estou aprendendo agora, né? Pensando em negócio, né? Quando a gente fala em high ticket, a Greenlife é uma empresa que a nossa primeira unidade foi lá no Passaré. E é curiosa essa história também, né? Porque hoje a gente construiu essa marca que hoje se confunde com o high ticket, né? Mas quando a gente nasceu lá no Passaré, e aí que entra a visão, né? A gente colocou... vem aí Greenlife Academias, ali na Avenida Heróis do Acre, 459, onde ainda tem nossa primeira unidade matriz, a unidade Passaré. Unidade Passaré, depois unidade Maraponga, ali na Godofredo Maciel, e a terceira unidade no Shopping Eusébio, que foi a unidade Eusébio. A nossa quarta unidade, todas essas unidades, elas já dentro da região ali, dentro do Passaré, da Maraponga e do Eusébio, elas já possuíam o maior ticket da região. Mas eu lembro bem, quando a gente foi inaugurar a nossa unidade Guararapes, que foi a primeira Family Club, que aí eu considero sim um high ticket, que foi uma unidade Family Club com piscina, toda climatizada. As outras 3, então, não eram climatizadas, eram com ventiladores. Hoje todas são climatizadas e tal. Mas quando a gente foi montar a unidade Guararapes, as pessoas da região ali, da aldeota, do Guararapes, olharam e falaram assim, outros donos de academia, que entra a questão, não, vem aí uma academia da periferia. Só que talvez eles não imaginassem, falaram, vamos colocar uma academia com ventilador e tal. Só que a gente já remodelou tudo, já estava estudando e já tinha um conceito muito claro. Então a gente, quando chegou e foi um negócio muito bom. E depois veio o crescimento, veio vários aprimoramentos. Hoje a gente está fazendo, estou vindo da unidade do Terrazo, agora do Eusébio, que a gente está fazendo uma nova reforma, uma ampliação lá, que se faz necessário hoje. O salão de musculação de 10 anos atrás é diferente do que a gente precisa hoje. Então a gente começou a entender que é importante que a gente trabalhe com o público do Passaré, com o público da Maraponga, com o público do Guararapes, com o público da aldeota, com o público de São Paulo, e entregar para eles o que aquela região e aquela localidade precisa e que cabe no bolso. E construir um ecossistema. Esse nosso ecossistema, porque, por exemplo, a gente criou o CT. O CT a gente criou porque a gente vendo o movimento no mercado, entendendo o movimento da musculação muito forte, do crescimento dos CTs, eu falei, poxa, eu nunca vou conseguir colocar aqui na minha unidade, por exemplo, Dias da Rocha, a quantidade de equipamentos que eu tenho no CT. Então eu preciso ter um local onde o meu cliente da Greenlife Rio Mar, da Greenlife Dias da Rocha, ele possa ir, que seja 24 horas, que ele possa ir ter 50 equipamentos só de coxa, que tenha 10 equipamentos só para panturrilha, para não sei o quê. Então, assim, a gente entendeu esse ecossistema e dependendo, por exemplo, hoje eu tenho um CT que fica na Francisco Sá e tem um CT que fica ali no Cocó, ali no Center Box, ali no shopping do Center Box. E os dois funcionam muito bem. Um para com um ticket mais baixo e um com um ticket mais alto. Mas não quer dizer que um é pior que o outro, mas só que ele se adequa ao público da região e ao poder aquisitivo. E são excelentes experiências, que é o que a gente propõe a Greenlife, de ter uma excelente experiência naquela região. Porque se eu colocar uma academia de R$800, dependendo do bairro, eu sei que eu não vou conseguir atingir meu público. Então, é importante a gente ter muito esse estudo de mercado e estar buscando esse ecossistema, que eu acho que isso que faz a gente conseguir realmente criar uma marca sólida, uma marca desejada e que as pessoas consigam enxergar essa comunidade. Então, assim, enquanto na minha unidade da Dias da Rocha eu tenho 8 equipamentos para glúteo,
Você pode ir lá no CT, vai no sábado treinar lá, todo mundo vai treinar no final de semana lá, e você vai encontrar 30 equipamentos para glúteo. E você vai falar assim, pô, tá tudo certo. Aqui eu venho quando eu tiver mais tempo para brincar e fica legal. E ele não precisa ir para outra unidade ou para outra marca conhecer, porque ele já pode estar frequentando, que isso é uma coisa bacana de rede também, de você ter um ticket alto que dá acesso às outras. Que isso facilita muito, que é uma das coisas que a Smart Fit, por exemplo, ela vende muito bem. Que você vai para São Paulo, você tem a Smart Fit, você vai para Goiânia, tem Smart Fit, você vai para o Rio de Janeiro, tá estranha, né? Que você aqui não vê com... Então você olha isso e fala assim, poxa, que bacana. Então quer dizer que eu tenho perto do meu trabalho em São Paulo, isso é muito forte. Por isso que um dos motivos da gente já chegar, a gente abriu a nossa primeira em São Paulo dia 30 de janeiro. Já tinha outra agendada. Já tinham mais 2 agendadas e a quarta também já tá para sair. Então, assim, já tá assinado, só que ainda está na fase de construção. Então, assim, por quê? Porque a gente sabe que a gente precisa mapear. Se eu chegar só com uma, eu tenho uma força. Se eu chegar com 10, aí é outra coisa. O cara pode treinar no Tatuapé, e deslocamento lá em São Paulo é muito importante. Se você sai 18 horas, você não demora 30 minutos para chegar, você demora 2 horas. Então, a pessoa vai treinar nesse horário que ela vai sair para pegar um trânsito menor. Então, isso é muito importante. Você treina perto de casa, no final de semana você está ali num bairro como Moema e você treina perto de casa, depois você está no bairro de trabalho mais como Brooklyn e vai treinar lá. Então isso acaba ajudando muito o negócio. E nessa de posicionamento e expansão, tem novidades aí vindo das duas partes? É pros dois. Tá. Quer já falar falei. Não, pode ir. Eu já falei bastante novidade, a gente esse ano já abriu. Vai inaugurar. É novidade. Esse ano é um ano muito, eu considero um divisor de águas para a Green Life, assim como foi quando a gente foi para o Guararapes, que nós abrimos 3 academias em um ano também, em 2013 a 2014. Aí depois a gente ficou 2 anos, 1 ano e meio sem abrir unidade, aí abrimos a Family Club, num novo conceito. Esse ano para a Green Life é um ano muito desafiador, por isso que é um ano muito, muito, muito corrido, de muito trabalho, de muita entrega. Porque a nossa previsão de inauguração são, em média, aí, 15 inaugurações. Então, assim, a gente está praticamente inaugurando, a gente já inaugurou esse ano as 3 de São Paulo e o CT Norte. Para esse ano? Para esse ano. Então, quando você olha isso, você fala assim, não, já tendo... Aí, e é um ano de diferença, porque não são academias só em Fortaleza e na grande Fortaleza, como Caucaia, como o Eusébio, que vem aí o Eusébio 2 também que está chegando, mas a gente está indo para Natal, está indo para Recife, está indo para Teresina, está indo... Tá se crescendo, está se ramificando pelo Nordeste e para São Paulo. E quando você está em São Paulo, quando você fala assim, quando vai para Rio de Janeiro, Minas Gerais... Pra voltar é mais fácil. Mas é o mundo São Paulo. Quero te fazer uma pergunta, assim, que tem a ver ainda com a questão do high ticket, mas aparentemente já deu para ver que você é um cara que é um estudioso, né? Que você não sai fazendo as coisas aí sem refletir, sem pensar. O que o público hoje está procurando? Eu estou falando do high ticket, óbvio, né? Assim, mas eu não estou falando só do high ticket, estou falando do público em geral, né? Porque o que eu tenho visto, né? Para mim, uma máquina é uma máquina. Eu não sou entusiasta, né? Por Sullivan, não. Uma máquina tem toda... Existe uma ergonomia, existe uma mecânica. E tem a marca, né? Tem o chassi. O agrife, é lógico. Né? Mas o pessoal está aprendendo, tá? Sobre isso aí. Para mim é isso. Aí eu vi que na sua academia, essa que você lançou agora, a Gold, né? Certo. Tem umas coisas, né? Lá tem umas toalha quente, tem umas questões assim. É isso que o público está procurando hoje? É só perfumaria? A turma está procurando algo mais consistente? Não, né? Ela entrega. Os equipamentos bem escolhidos, eles entregam um resultado totalmente diferente de uma máquina que, assim, eu vejo algumas academias que colocam máquina de condomínio. Entendeu como é? Isso aí, cara, faz diferença mesmo? Faz total. Pô. Se você não colocar um equipamento profissional, tu entendeu? Além da durabilidade, né? A pouca carga, entendeu? Às vezes eu vi recentemente uma postagem de uma menina treinando na unidade que fechou a extensora e dizendo, pô, a máquina é muito boa. Por quê? Ela tem o conceito de que se ela bota muita carga é porque a máquina é boa, mas não é. O conceito é, se ela tá fechando o equipamento, ali aquela máquina muito já chegou no limite exatamente. dela.
E trabalhar no limite é péssimo. Para o homem já não funciona aquele equipamento. E eu vejo academias fazendo isso, e aos poucos ela não entendia, mas hoje ela já entende. Porque ela percebeu que existe a necessidade do aumento de carga e ali já está no limite dela. Então, cara, o pessoal entende o que é equipamento. Eu vou reforçar aqui. Por que eu estou te perguntando isso? Eu não sou do meio, assim, me tornei, né, um pouco. Mas a gente tem visto muita academia hoje que tem salão de beleza, tem academias, né, que tu não paga refeição. A gente tá falando de um modelo 6 estrelas. Tem academias que é porque as pessoas vão. Eu até falo assim, pô, Súlio, aqui não tem público para isso. Eu fico nessa, né? A gente fica nessa discussão, né? A gente conversou coisa sobre isso antes, não foi de entrar aqui. Os caras vão pagar R$4.500 na mensalidade, assim, não fica. E os caras ficam 4 horas na academia. Essa é a realidade. É uma realidade que pode ser aplicada, né? Aqui em Fortaleza. Eu acho que não é o momento, que sim, mas não é o momento agora. Eu creio que um valor desse aqui ainda não tenha... A gente não desenvolveu essa maturidade ainda de fazer a conta, né? Tipo assim, eu tenho uma mensalidade de... Eu ganho um nutricionista, um personal, um treino, uma água, um café, e aí fazer a conta de quanto isso vale, entendeu? Eu acho que o pessoal não aprendeu ainda a fazer isso. Tu entendeu? Ainda tá... Aqui no Ceará. Aqui no Ceará. Eu acho que concorda, Vitor? Eu concordo que assim, você tem que... É um mercado mercado muito restrito. É um mercado muito restrito que você tem que acertar em cheio. Não é só você escolher um bom ponto e colocar a perfumaria, como você falou. Você vai precisar ter toda uma experiência. Você vai precisar realmente colocar ali um trabalho muito forte para... Por exemplo, recentemente eu estava com um dos meus sócios, que é um senhor que trabalha bastante também, é o Zezinho, grande figura, um dos caras mais humildes que eu conheço, impressionante, foi o responsável por me trazer para a Green Life. E ele busca um lugar onde porque ele conhece muita gente, mas ele é um cara muito atencioso. Se você parar ele para conversar, ele vai te dar toda a atenção. Só que ele tem a agenda dele muito cheia. Então, muitas vezes, ele não consegue ir para uma academia nossa porque ele fica ali e as pessoas não deixam ele treinar. Então, por exemplo, para ele, uma academia dessa, onde ele vai ter uma exclusividade, vai ter uma tranquilidade para ele poder ter esse autocuidado com ele de treinar, vai fazer toda a diferença. Porque é diferente você treinar, por melhor que seja, e as academias de condomínio estão ficando cada vez melhores, mas você vai ter que entender muito bem seu cliente para poder entregar o que ele precisa. No caso, por exemplo, do meu sócio, do Zezinho, o que ele quer é uma tranquilidade para ele poder fazer o treino dele, ter esse autocuidado com ele, com segurança. De máquina, qualidade de máquina, ele quer a tranquilidade de estar num lugar não com tanto movimento, porque as academias hoje não é todo mundo que está acostumado a chegar numa academia e ter 3.000 pessoas matriculadas ali, ter aquele som alto, a pessoa quer um som mais baixo. De alguém... ficar o pessoal filmando e tal. Ela apagou hoje. Então, é mais ou menos isso. Mas tá no teu radar essa fortalecer? Que eu vi que você falou que está estudando e tal, mas você já está se movimentando. Sobre... A Top Up Gold. Então, a gente inaugurou ela ali na Tiburcio, né? E ela é mais ou menos o que você descreveu tudo aí. Tava dando ele pra Gold lá. Mas intencional, você já construiu já dentro dessa linha. Então, assim, eu gosto de aprender, né? E essa unidade foi uma unidade de aprendizado que foi muito bom. Tá sendo muito bom o aprendizado todo. E tá sendo... É porque assim, você trazer uma coisa da periferia, como vocês tiveram aquela barreira, né? Você trazer a periferia para cá... Já existindo aqui, porque quando vocês trouxeram não tinha outras aqui. Então, existia uma barreira que a gente está conseguindo quebrar. Tu entendeu? Assim, aqui já existem marcas muito boas, consolidadas, entregando um produto perfumaria. E você trazer, às vezes o cara diz assim, não, é só mais uma. Não vem, que é periferia. Então, a gente está conseguindo quebrar esse conceito. Tá entendendo? Toda visita que vai e tal, o cara olha assim, porra, é bom, entrega. Tá entendendo? Aí. E aí a gente um modelo que a gente montou, que está aprovado e vai vir mais coisas assim para o mercado, né? Que a ideia é justamente isso aí. A gente testou, aprendeu e vamos multiplicar. Dá certo. Eu vou até falar aqui um pouco agora sobre a questão da expansão.
Esse é um ano também diferente pra gente, que a gente vinha abrindo 2 unidades no ano, 2 unidades no ano, e esse ano a gente inaugurou 7. Então a gente saiu de 10 unidades para 17. A gente está com 6 obras. Em 2026, 7 unidades? Foi. Então foi um negócio monstruoso, tá entendendo? Esse é um ano de eu acho que talvez o ano de... Se tiver bolha, a gente vai estar pronto, tá entendendo? É isso aí. A gente está apostando bastante nesse ano. A gente foi para Pernambuco agora com a força grande. Como tu falou assim, não é só uma unidade, né? A gente está fechando, tá Caruaru, Paulista, Casa Forte, Estrada do Remédio. A gente está abrindo 4 unidades lá. E olhando mais pronto, que é para justamente chegar com uma estrutura que você dá a opção para a pessoa treinar, saindo do trabalho, indo para o trabalho. Jogando o jogo de UO, né? O jogo de UO. É isso aí. Então... Ganhar posição. Ganhar posição. Tá sendo bem legal isso aí. Vocês já tinham esse corpo, né? E aí para vocês foi bem mais fácil. Tu tem ideia do como... com essa maturidade que tu tem de experiência, isso aí, tu tem ideia de quanto tá sendo difícil, né? Porque você dobrar de tamanho é muito difícil. E mais que dobrar, é mais difícil ainda, pô. Então, esse ano está sendo um ano de experiências incríveis. Mas vem mais lançamento aí esse ano, além dessas 7? Esse ano a gente tá com 17, tem mais 10 unidades para abrir. Boa, meu filho. Você vai terminar o ano com 27 unidades. A ideia é essa aí. Na verdade, a meta é 30 unidades, mas as 27 eu estou satisfeito. 27 eu vou estar satisfeito. Bom demais. Gente, na visão de vocês, quando uma academia começa a expandir, o posicionamento precisa vir antes do crescimento? É assim, gente, eu sou periferia. Pois é, por isso que... De mão cheia, assim, né? Eu só era periferia. Eu vinha ali arrodeando, e agora que eu vim me posicionar. Mas eu vou te falar um negócio, é importante, ó. Perfeito. O posicionamento é importante demais, pô. Porque na hora que ganha o reconhecimento geral, né? Você diz assim, pô, a academia é boa, funciona e tal, funciona para todos os Ela já atrai com o nome, ela não precisa provar muita coisa. Na prova, ela só respalda o que ela já prometia. É isso mesmo. Cara, eu acho hoje, eu olhando assim, eu teria vindo mais cedo. Tu entendeu? Eu teria vindo mais cedo. Mas tudo no momento certo. Deus no comando. Eu acredito muito nisso também. O posicionamento é fundamental para você primeiro saber quem você é, para saber exatamente o que você vai fazer, né? Pô, meu posicionamento é esse. Aí você vai gerar autoridade em relação a esse seu posicionamento. Mesmo, né? Exatamente. Eu vou resolver esse problema, minha academia vai ter essa comunicação, porque o posicionamento é tudo se comunicando. O seu marketing vai ter que trabalhar de um jeito, dependendo do seu posicionamento ou não, se for mais popular ou se for mais elitizado. As cores vão ter que ser diferentes, as máquinas vão ser diferentes, a iluminação, a arquitetura, a estrutura, os professores, as aulas, as modalidades. Então você vai construir isso. Por isso que você crescer sem ter esse posicionamento é muito complicado, porque você pode dar um tiro no pé em algum momento ali, que você, tá vindo para cá, mas eu vou para cá, e você fica aquele Frankenstein, né? Que você, eu não sou nem isso, nem aquilo, mas o que eu sou, né? Para qual público Então esse posicionamento é fundamental. Não dizendo que você tenha, só vou trabalhar com o público high que ticket, né? é high ticket. Ou então vou trabalhar somente com o low cost, eu vou trabalhar com o fisiculturista, eu vou trabalhar... Que é um posicionamento. Quando você vem em academias, eu trabalho... a minha academia é só musculação e meu foco é fisiculturista. E tá tudo certo, você vai atrair esse público. Se para você tá ok, e você tem ainda um gap aí para você poder crescer, excelente, vai. Agora, se não... Olha, se você pensa em muitas unidades ou muitas unidades dentro de uma cidade, aí você tem que ter um cuidado maior. E você pode ter produtos também que existem isso. É como eu disse no início, as academias, elas são, e a atividade física é muito jovem. É um ramo ainda muito, muito novo, que está ainda aprendendo muita coisa, que a gente deve olhar
para outros segmentos, como hotelaria, como setores de carro, automobilísticos, etc. E olhar, poxa, olha aqui o posicionamento dessa marca, olha dessa outra marca aqui, como é legal. E como ela atinge diferentes públicos, mas ela continua com a sua autoridade dessa forma. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu vou te dizer uma coisa aqui assim, Vitor, só acrescentando. Pessoal, Estados Unidos 25%. A gente ainda tá um número baixo, 10%. Né? Mas eu creio que o pessoal vai entender que a academia vai ser igual Netflix. Mesmo eu não usando, eu estou pagando. Tu entendeu como é? Vai Quando existir. eu precisar, ela tá lá. Ela tá lá. Ela vai, eu vou. Quando eu não for, eu não vou, mas eu continuo pagando porque é uma necessidade. Tu entendeu? Nos Estados Unidos acontece muito isso. O público não frequenta tão quanto a gente, mas eles pagam porque sabem que precisam daquilo ali. Entendeu? E a gente vai chegar nesse ponto aí. Mas isso tem a ver com a saúde mental, né, cara? Total. Porque, eu acho que mudou os objetivos. A minha visão, assim, é que mudou os objetivos. Antes você queria ficar fortinho. Ficar forte é totalmente queria trincar, antes você queria outra coisa, né? Aí, mesmo pra mim, eu vou fazer 50 anos, né? Meus objetivos mudaram. Hoje eu quero pegar nos meus dedos do pé, né? Quero chegar a 100 anos. Não, cada coisa, quero chegar a 100 anos, quero dormir melhor, né? Mas mesmo jovens e velhos hoje, eles têm algo em comum, que é essa coisa da saúde mental. E o quanto que a academia tem contribuído positivamente para lutar contra isso, né? Assim, eu vejo, às vezes de novo, morava na Bezerra, lá a Gaviões 24 horas, né? Cara, não tinha hora que não passasse ali que não estivesse cheio de gente. Chega o vida embaçado, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Aí, meu irmão, o que essa pessoa tá fazendo aí? Pô, às vezes o cara não consegue dormir. Tá em casa bolando e tal, vou pra academia, aí vai pra esteira, aí fica, né? A academia pra mim, durante muito tempo, foi o melhor momento do meu dia. Eu ia ali, eu chegava lá na CB, ficava trocando ideia, que a CB tem aquela energia, né? Que você ficava trocando ideia, tirando onda, não sei o quê, passava 1 hora, passava 2. Eu esquecia da vida, quando eu voltava eu tava mudado e não era só o treino. Pegava o engarrafamento de 1 hora. Eu saía da Bezerra pra treinar na CB, né? Engraçado agora também, relembrando aqui, com as aberturas dos CTs, né? Top Up lá abriu o CT da Parangaba e agora abriu aqui o da Aldeota, como a abertura do CT de vocês. Até o público começou a ficar diferente. Hoje em dia tem muito mais competidores do que tinha 2 anos atrás, pô. Isso aí graças à abertura dos CTs, entendeu? A gente traz o produto e começa a vir o público. Exato. E o público se adaptando a isso aí. Gente, é muita gente. Fortaleza tá todo mundo com shape, pô. Não, foi uma necessidade. Todo mundo com shape. O campeonato aqui vai ser forte demais, pô. Vai crescer muito. Total. A gente tá construindo muitos campeões, pô. Era um elefante branco, um cara, um fisiculturista fora de série dentro de um CT, dentro de uma academia, né? Hoje em dia, meu irmão, lá na CT a gente... Cada horário que tá lá tem um cara, de 1 a 3 caras no mínimo que são muito bons, muito bons. Não só grandes, mas muito bons atletas, né? Eu tô com dificuldade até pra treinar, pô. Fico olhando assim de cara, as mulheres estão maior que nós, filho. Não, e as 40 mais? As Sim. 40 mais, todas que você não sabe mais, né? Se tem 20, 40, não sabe qual. E o grande lance é esse. Isso porque é o que eu ia falar quando a gente estava falando de pessoas de academia é que a gente tem que estar preparado. É o que eu falo muito para os meus gerentes, para os meus professores, né? A gente está preparado porque tem o fisiculturista, mas a pirâmide da faixa etária brasileira não é mais uma pirâmide, ela já está uma coluna. E ela vai virar uma pirâmide invertida. Porque hoje a taxa de natalidade está cada vez menor e a expectativa de vida cada vez maior. Então você pode esperar que a sua academia vai ter o que quando eu comecei trabalhando era uma média. Você, quando fazia ali vou fazer meus filtros aqui, clientes acima de 60 anos, o percentual era 3% do número de ativos. Hoje, quando você abre, já é 20%. Então você está preparado, a sua academia está preparada para essa pirâmide invertida, para você atender esse público 60 a mais? Porque se você não tiver, você vai perder aí uma fatia muito grande do mercado. Aí entender também que esse pessoal de 60 a mais não é aquele senhorzinho que você vai botar na cadeira fazendo ele sentar e levantar, não. Porque ele não quer nem fazer atividade com
Com o idoso não, ele quer fazer musculação, Próximo ele quer dos pegar jovens. peso, próximo dos jovens, e ele tá com shape, e se bobear, ele tá fazendo maratona aí, tá correndo mais do que o pessoal de 20 anos. Então, assim, é essa mentalidade que é legal a gente trabalhar, porque o mercado ele muda constantemente. Então, a gente tem que estar muito atento. E esse estudo é fundamental para a gente poder entender, pô, eu tenho que olhar isso aqui. Não está no momento ainda, como o Apolo falou recentemente da questão, eu vou cobrar 5 mil reais aqui em Fortaleza, eu também acredito que 5 mil reais a gente não consiga atingir um público que a gente precisa aqui não. Mas está no radar. Isso aqui é um produto que pode entrar já. Assim como... Não que eu vá fazer uma academia para velhinhos, né? Como o pessoal pensa, né? Para o idoso, que a gente já pensa aquela senhorinha. preparada para atender esse... Tenho que, com a comunicação adequada, com a ambientação adequada, com os equipamentos adequados para atender esse público e com o time adequado, né? Você tem que ter outros, porque, queira ou não, você com 60, 65 anos... Você começa a ter uma dorzinha ali no ombro que você não tinha antes, seu joelho já range muito quando você vai fazer Aí você só fica ouvindo aquela crepitação, né? Que fica crocante, amigo, né? Não tem mais você já não faz mais uma extensora. Já não faz extensora, a coluna já não é mais a mesma. Velho agora. Esse não é normal, não? Esse não é normal, não? Rapaz, o meu crepito parece que tem areia dentro. Tá igual o meu, me senti velho agora. Tô vendo a gente falando, eu tenho uma pergunta para fazer, mas eu particularmente acho que eu já tenho uma resposta, né? Mas eu vou fazer, vou ser obrigado aqui a fazer, né? A bolha, né? Ela existe? Porque, vamos lá, fazer, eu acabei de falar, você falou que tem 1.000 e tantas academias aqui, né? 1.100 e pouco. Pronto, né? Eu falei que assim, aqui nesse raio aqui de 2 quilômetros tem 54 academias, né? Então... E aí? Porque a gente tem visto cada vez mais essa promoção, novas academias, novos movimentos. Eu vou te falar um pouco sobre essa bolha, assim, sabe? E ó, quando você falar de bolha, óbvio, vocês têm informações que vocês são pesquisadores, né? Fala de tendência, né? Até para a gente conseguir fazer a leitura real do que está acontecendo. A questão da bolha, cara, que o pessoal diz assim, 2027, 2028, as previsões de uma coisa que está acabando de nascer. Eu acho que é o seguinte... Está existindo muita academia abrindo, mas poucas com profissionalização. Tu entendeu como é? Então, eles fazem parte dessa bolha. Tu tá entendendo? As grandes redes que estão trabalhando com a ideia sólida, ela não vai passar por esse aperreio, entendeu? É isso que eu penso e olho do mercado. Porque tá todo mundo assim, achando assim, não, eu vou abrir tá dando certo, eu vou abrir. Tá dando certo, eu vou abrir. Aí abre. É como o professor de educação física que não fez a parte administrativa. Tu entendeu? Que tem a dificuldade. Então você vai lá, tá com capital, abrir. Me juntei com o personal e abri. E a parte de gestão? Tá sobrando dinheiro, abrir. Abrir. E aí? Mas e a parte de gestão? Deixa eu só pegar esse gancho aí, tá? Muito cuidado. Aí eu sei que... Não sei o modelo especificamente da Green Life, eu sei que você tem um modelo que você está angariando, inclusive acionista, né, dentro do processo, eu suponho. A gente acho que está trabalhando com o sistema de cota e no próximo mês a gente vai trabalhar com franqueado. Aproveita e fala os cuidados que alguém que está sobrando ali um dinheirinho, né, que está pensando em fazer investimento, que cuidados ele tem que ter? Para não embarcar em furada, né? Então, é justamente isso aí. Aí tem algumas até redes, tem redes irresponsáveis. Tu entendeu como é que... Irresponsáveis. Irresponsáveis, pô. Que ela vem aqui, ela te vende a super melhor unidade dela, com um número que aconteceu uma vez. 7 mil alunos. 7 mil alunos, 10 mil alunos e tal. E aí você vai com aquele número na cabeça, pô. Eu acho que dá pra se ganhar dinheiro, dá pra se vender uma franquia, mas com a verdade. Tu entendeu? Porque a gente tem aplicativo que, além do feeling, o feeling é importante, mas a gente tem aplicativo que dá um número. Eu olho com aquele feeling lá e o aplicativo vai lá e diz, pode ir. Tu tá entendendo? Então, se a gente tem um aplicativo e sabe a quantidade de aluno que a gente vai ter na unidade, fazendo um estudo de mercado, olhando concorrência, a gente pode ser fiel à pessoa, ao franqueado. Então, no primeiro passo que você olhar, olha o Reclame Aqui, gente. Fale com o franqueado que já tem, entendeu? Para você entender se é a franquia certa para você entrar. Porque... o mercado tem um hambúrguer bom e tem um hambúrguer ruim, pô. Então, às vezes, por esse hambúrguer ruim tá vendendo bastante e anunciando bastante, aí a gente vai lá sem provar. Não, prova, pô. Pergunta
pergunta para quem já provou. E faz o test drive, né? Faz o test drive, não vai, pô, porque é um investimento alto. A academia é um investimento alto. Hoje uma academia de 1.000 metros quadrados, se você economizar muito bem, você vai gastar 3 milhões para abrir. Tu entendeu? Economizando. Então, e outra coisa que eu vou dizer para você, não adianta gastar menos. Ah, não, porque eu abro com 1,5, pode abrir de 1,5 que é justamente a bolha. Ele vai participar da bolha. Tu tá entendendo? Não vai errado. Não erre o tamanho da unidade, não erre a localização, não erre vaga de estacionamento. Você tem que ter a medida, olha só, aí é o que eu te falo, tem que ir pro canto que tem base. Você tem que ter medida, tem que saber quilômetro, se em um raio de 1 quilômetro vai dar a quantidade de aluno, porque se der a 1,5, tu vai precisar de mais vagas para estacionamento, se 2, tu vai precisar de mais vagas de estacionamento. Então tudo isso tem uma conta, pô. A gente sabe disso, porque a gente vive o dia disso, a gente tem indicadores para isso. Pô, pergunte, se você perguntar isso aí, pô, ele não sabe dizer nada, pô. Então tenha cuidado, estude bem o mercado, veja números, pô. Mas é um grande negócio. É um bom negócio. É um negócio que está no começo, pô. Tu entendeu? Em expansão. Né? Em expansão. E outra coisa, todo mundo já sentiu a necessidade que faz parte da nossa vida a musculação, pô. Todo mundo vai querer musculação na sua vida. Necessidade. Então, gente, tem uma fatia do bolo gigante aí. Gente, pensando nas tendências de mercado, né, no que a gente está para começar a usufruir, para começar a ser lançado, vocês que são de dentro das feiras, que recentemente estavam na FIBO, o que vocês veem de tendência de 2027, 2028, para já estarem aplicando agora, atualmente, aí no ano de 2026 para 2027? Em relação às tendências, uma das coisas que eu mais vejo é a tecnologia. A tecnologia tem que estar presente. Então, os dados e dados relevantes. Por exemplo, a última unidade que a gente abriu em São Paulo, a gente colocou uma esteira que ela tem reconhecimento facial. Então você vai na esteira, você baixa um aplicativo e quando você sobe ela já te reconhece e de acordo com os dados que você colocou, ela te cria uma programação no treino, acompanha a sua evolução ali de corrida, inclusive sugere treino para você fazer. Então isso é muito legal. Fora os dados de bioimpedância. Então essa parte de tecnologia, hoje em dia o boom que tá de novo as corridas aí, todo mundo com seu Garminzinho e eles querem fazer conexão do treino, tem que ter uma plataforma onde eles possam acompanhar toda essa evolução. Então a parte de tecnologia é muito forte, isso aí não tem como fugir. Outra parte que vem muito forte, depois da pandemia, né, o pós-pandemia, que é a parte do bem-estar. Então as academias elas têm que ter uma atenção para essa área do bem-estar. E aí entra muito forte a parte do recovery e os demais profissionais, que aí você cria uma equipe multidisciplinar dentro da academia. Esse movimento wellness que o pessoal tem falado tanto. É o movimento wellness, exatamente. Então assim, você ter hoje uma banheira de gelo, você ter uma sauna, você ter um fisioterapeuta que possa fazer, você possa agregar isso no plano, onde ele possa fazer uma recuperação ali para você sair, é o que eu sempre falo para os meus fisioterapeutas, né? O cliente aqui, quando ele sair da sessão com vocês, ele tem que sair melhor do que ele entrou. Se ele entrou com uma dor, quem faz liberação miofascial sabe que dói, mas ele tem que sair melhor. Ele fala, porra, eu fiz isso aqui, eu tô sentindo melhor. Ele faz ali uma sessão, teve um dia estressante, cansativo, treinou, estressou mais a musculatura. Fez o gelo, depois fez uma sauna, o cara vai dormir igual uma criança. Então, assim, você conseguir englobar isso. E outras situações, como você ter um nutricionista também, que envolve a equipe multidisciplinar, onde ele possa fazer uma dieta e seja um valor acessível e esteja ali na academia para que ele possa... Um upsell, né? Parar de errar em alguns detalhes, como, por exemplo, ele consome carboidrato, ele come muito fora de hora, coisa simples que às vezes ele tá fazendo e que não está tendo resultado por causa disso. Então, você conseguir agregar toda essa parte de bem-estar, que até a alimentação errada, depende do que você comer na hora de dormir, você vai ter um sono bom ou ruim. Total. Mas isso você precisa de um profissional para te ensinar como fazer direito, né? Para não sair daquela questão do achismo, né? Então, eu acredito que são esses dois pontos que a gente ainda vai ver crescer muito nas academias, que é a parte de tecnologia e a parte de integração, recovery, né? E bem-estar. A gente acredita muito nisso. Aqui o nosso espaço que
que a gente lançou ano passado, a XS Team Wellness Club, que é esse que nós estamos, ela faz esse movimento, né? A gente busca ter o cuidado com o aluno de forma 360. Então ele chega aqui e ele tem desde a nutróloga para fazer o direcionamento dos exames e um acompanhamento médico ali de se está apto ou não a fazer atividade física, ao nutricionista, ao treinamento personalizado de uma maneira realmente mais voltada a um estúdio, né, onde a gente atende muito o público idoso. E o recovery, não só o recovery, mas o head de fisioterapia com a equipe de fisioterapeutas para poder fazer esse atendimento multidisciplinar, e realmente é algo que vem surtindo bastante efeito, né? E eu falo não só de números, resultado financeiro, mas principalmente na vida das pessoas que estão dentro do time. A construção da comunidade, ela não vem por você buscar agregar com uma festa, com um café da manhã, que isso também acontece, mas sim pelo número de pessoas que estão engajadas a ter um resultado, né? E o quanto os profissionais estão na busca desse propósito em comum. Então, acho que foi um movimento acertado aí da XS Team Wellness. E a gente criando um ambiente adequado para isso, né? Para que elas possam se encontrar e ter, encontrei aqui minha tribo, encontrei minha galera. Isso, tribo, exatamente. Então, isso é fundamental. Eu fui em algumas academias de São Paulo, academias pequenas, que eles construíram espaço que antigamente o espaço da sauna, da banheira de gelo, então nem tinha, mas era uma coisa reservada, fechada. Hoje em dia o pessoal está fazendo ao ar livre, cheio de planta. Aí você vai lá em São Paulo, parece que você está na floresta, cheio de planta, com uma sauna ali. Às vezes aquele frio, a pessoa faz o gelo, faz a sauna, depois vai tomar um chá, um shake ali e tal, faz uma massagem. Então a pessoa sai daquele estresse, que é estressante, é uma cidade muito estressante. A gente vive cada vez mais. Qual é uma das principais doenças do século, né? Que é a ansiedade, né? As pessoas estão tomando muito antidepressivo e ansiolítico. Então, você investir nisso você estar enxergando o mercado, fazendo uma leitura e sabendo que tem essa possibilidade de entregar mais bem-estar, mais qualidade de vida. Que é o que eu disse, depois do pós-pandemia, as pessoas começaram a olhar para isso vamos se cuidar, com outros olhos. Vamos se cuidar. Eu preciso cuidar também. Não tô legal. Meu pensamento não tá positivo, eu tô com alguns pensamentos que não são legais, tô me sentindo triste e tal, preciso me cuidar. E isso cada vez mais está ficando latente, as pessoas estão buscando se cuidar em relação a isso. E a academia é um excelente espaço para que a gente possa estar tratando isso também, não só o corpo, né, mas também a mente, como a gente sabe. Network também, né? Não, total. Deixa eu te falar uma coisa aqui, tô pensando aqui agora, que vendo o número, né, a gente estava conversando sobre a questão de R$5.000 numa mensalidade, R$4.500 numa mensalidade, certo? Venhamos e convenhamos que esse público ele tem que ser 35 a 40 mais, isso. Beleza? E muita gente está criando essa maturidade agora, mas o público que está vindo de 25 e 30, ele vai fazer 35. Então, essa academia de 5.000, ela vai existir logo, em breve, pô. Porque o cara que veio de 25, 30, 35 e agora tem condições de pagar. Ele já entendeu o processo que precisa e ele vai fazer parte. Ou a gente vai amadurecendo aos poucos as pessoas de 35, 40, 45 mais, que a gente já mudou o público, né? Tá com 30%, 45 mais, tu falou, né? A gente tem vários, mas o 50% do público, pelo menos de academia, ele é entre 25 e 45 anos. 25, 45 anos. Então, 50%. Então, antigamente o que era acima de 60, né? Aí você vai vendo, acima de 60 era 3 a 5%, hoje já está batendo aí acima de 15%. Então, quando você começa a olhar isso, 15 a 20%, quando você começa a olhar isso, você fala assim, tá mudando. Tá mudando. As pessoas, assim como a gente falou aqui dos 40 mais, 40 mais ou 20 mais, né? Exatamente. Porque a minha avó, quando tinha 40 anos, é diferente totalmente da minha esposa com 40 anos. Então, assim, quando você olha, você fala assim, opa, mudou totalmente. Mas, Apolo, em relação a isso aí que você falou, não tenha dúvidas. Com certeza esse movimento das 6 estrelas, ele tá mais perto do que longe. Tá mais perto do que longe. Pô, meu irmão, a Seix aí, que é o grande nome, né, no cenário, ela hypou totalmente com essa proposta. Ela é formada por mais de 50% de cearenses. A gente tem o Eilson, o Ronan. Então, será que eles não estão pensando em trazer ela para cá? Será? Mas tu viu o número de alunos assim? 600 alunos. 400 a 600 alunos. 600 alunos, 400 alunos. Eles têm uma variação de mensalidade de R$3.000 a R$4.500. Meu irmão, eles estão vendo Mas vai aumentar o público. Aí ele vai ter que
vai ter que fazer outra que adapte a 1.000, 2.000 alunos nesse ticket, entendeu? Eu não sei, eu acho que ele não vai para essa proposta de buscar botar mais alunos. Eu acho que ele o bota mais... o mercado pede. Cara, mas deixa eu te falar, eu particularmente, qualquer ambiente que se desenvolver aqui em Fortaleza, né? Eu falava que o pessoal de Recife era meio barrista, né? Mas Fortaleza, o cearense não era, tá ficando, né? Eu acho que eu acho que o cearense é mais barrista que o pernambucano. Você é pernambucano. Não, pô. A gente... eu não sei mais não. Não sei. Na verdade, eu nem sei. Mas se eu sou pernambucano ou cearense. Eu tava na... Eu acho que a perspectiva é que, assim, esses espaços devem existir, né? Mas tem tudo a ver com comunidade. E falar de comunidade, a gente está falando de algo assim meio abstrato, né? Como você consegue fazer a leitura se existe comunidade, né? Porque vamos supor que vem a Six, né? Assim, a gente tem falado muito esses dias. Para dar certo, tem que ter comunidade, porque todo mundo aqui se conhece, né? Para alguém topar aí, outros têm que topar também, para todo mundo estar ali dentro daquele ambiente. E isso é que talvez seja a grande barreira de quem vem de fora. A gente tem experiências que eu não vou citar aqui, mas experiências que vieram de fora e que não emplacou. Experiências assim, que a gente saía de Fortaleza e ia para São Paulo, você queria treinar naquela academia, né? Era uma necessidade. E aquela academia, quando a expectativa de que viria aquela academia. E até aqui não funcionou. Foi uma jogada de mestre, né? Dos nossos amigos aqui. Mas tem redes, né? Aí. Tem redes de academias que vieram aqui e abriram mais de... Não foi uma só, 2, 3, 4, 5 unidades e não deu certo. Porque a essência do processo é comunidade. Não estudou o mercado. E comunidade... Não, cara, eu acho que estudou. Aí eu acho que é o ponto que o número ele é superado pelo feeling. Eu acho que se o Fernando, né, que é o cara do feeling, né, ele viu o número favorável, mas com o entendimento que ele tem, ele diria se daria certo ou daria errado, que acho que é o grande diferencial. Quem vem de fora, ele tem que fazer essas leituras, né? Tem gigantes aqui no game, então já é algo, né? Tem essa relação aí de comunidade que é muito forte, porque eu particularmente já não ouvi falar do Vitor, assim, ouvi falar assim, né, dos meninos e tal, mas o Apolo eu já vi várias vezes. Eu tava agora no barbeiro e o cara dizendo, o Apolo, não sei o que e tal. Então, assim, todo mundo se conhece, todo mundo tem um relacionamento, e isso aí talvez seja o grande diferencial das iniciativas de qualquer pessoa que for colocar. Sobre o movimento wellness, assim, eu tenho uma coisa que eu queria muito hoje, era dormir. Eu não sei, você dorme bem? Eu durmo. Sério, eu durmo pouco, mas eu durmo bem. Se não pouco que eu durmo bem. Pronto. Eu apago, né? Eu não durmo, eu apago. Eu particularmente, eu não durmo bem, assim, né? E eu reconheço muitas pessoas que têm isso. O movimento de academia, né? Ele vai reconhecendo essas particularidades, ele tem que começar a ir fechando essas arestas. Do cara que não dorme bem, do cara que está com ansiedade, do cara que está estralando lá as articulações, né? Do cara que não se alimenta bem, porque a essência mesmo cara, treinar sozinho não vai te dar um shape bom. Isso eu aprendi aqui na XS, né? Não tem como. Tu vai treinar 7 dias na semana, mas se tu não se alimentar bem, tu não tem um shape bom. Se tu não dormir bem, tu não vai ter um shape bom. Tem uns hormônios que parece que libera à noite, que você tem que estar bem e tal. E a academia, cada vez mais, ela vai ter que gastar essa energia de como preencher essa lacuna para deixar o cara fidelizado. Eu tenho um ponto assim pensativo nisso aqui. O high ticket, existe muito o senso de comunidade. O low cost, né, ele é a entrega. Porque o preço é todo parecido, padrão. Ele vai pela entrega. Se eu tenho um bom produto, um atendimento bom e o preço igual, esquece, pô. Ele vai pro bom produto, pô. E o atendimento bom. Independente se veio dos Estados Unidos, de onde ter sido, ele vai ganhar, pô. Então a ideia é que ela veio para cá e não trouxe o produto aqui. A gente é altamente agressivo na concorrência, tanto é que São Paulo está sentindo um pouco aí do que a gente tem aqui. E aí, cara, Pernambuco vai sentir logo, viu? Tá bem pertinho, a nossa inauguração é esse mês. Alô, Pernambuco. Então, qual a ideia? O barrista, ele não funciona, se eu perdi o traço de raciocínio. O low cost, sim. O preço competitivo e o produto bom e a entrega boa, ele vai ganhar, pô. Independente do local, pô.
independente do local. Independente Talvez do demore local, um pouco mais a romper a bolha, mas ele, quando o público disseminar que aquela entrega é diferente... Então, rompe. existem várias estratégias para a gente trazer ele para conhecer, certo? E depois que você experimenta o que é bom, não volta. Gosto não retrocede. Volta, mas sofre. Então é justamente isso. O que acontece que eu vejo muito assim, as unidades low cost, elas sofrem assim, abre uma nova, é novidade, o cara vai lá testar. Vai lá, às vezes até se fica ali maravilhado com a estrutura nova, porque ela está atualizada, ela é 2027 e a gente está 2023, por exemplo. Então ele vai lá, olha e diz assim, putz, vou voltar para lá, porque não era o que eu esperava. Tu tá entendendo? Às vezes eles sabor que ia ser bom, tá entendendo? E não consegue entregar. Gente, parando para olhar assim, Vitor tá na rede Green Life, a Green Life tá com 14... 20 de academias? Número de academias? Não, tô falando de tempo de anos. 2014 são 2013, né? Na verdade, 13 são anos. 13 anos. 13 anos. 8, quase 10 anos também, né? 8 anos. Deixa eu ver, 2018, 27 anos. Com certeza vocês... Para o 8º ano. Com certeza vocês param para refletir o quanto vocês já cresceram, o quanto vocês evoluíram. Mas olhando para o propósito de construção de vocês, de construção de legado de vocês, o que vocês pretendem deixar para o mercado fitness? Isso é muito legal. Isso é uma pergunta que, quando você faz para uma pessoa que é apaixonada, é muito bacana. Então, assim, a primeira coisa, quando eu era professor de educação física, né, que eu atendi uma pessoa, eu falava, porra, que bacana, eu estou impactando positivamente a vida dessa pessoa, eu estou mudando a vida dela, estou deixando ela mais saudável, estou deixando ela mais feliz, vou fazer com que ela... Não só eu, é um trabalho em conjunto, né? E você tem esse pensamento. Aí você vira, vai crescendo. Geralmente você vira um coordenador, aí o coordenador começa a ter uma equipezinha, aí tem 5 professores ali que atua, então... Aí ele se frustra. Já tá, aí ele vai, exatamente, se frustra, tal, não sei o quê, mas começa a atender um número maior de pessoas. Você fala, pô, em vez de atender uma pessoa como personal, eu tô atendendo, aqui na minha academia, eu tô atendendo 500 pessoas aqui. Eu e a equipe. Aí você vai crescendo, aí vira gerente, aí você atende aquelas 3.000 pessoas. Hoje na Green Life, assim, eu tenho eu sou um cara que eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Toda vez que eu olho os números, que a gente vê, hoje a Green Life tem 1.700 colaboradores, são 1.700 pessoas e eu faço questão. Agora, voltei de São Paulo, eu converso com todo mundo, eu passo ali e eu faço questão mesmo o que eu estava falando pro Apolo. Eu chego na academia, eu abro, agora nas 24 horas ela não fecha, né? Mas eu chego bem cedinho, fico lá e fico até a noite para olhar todos os colaboradores que a gente tem, conversar com eles, entender um pouco da vida dele. Tem muita gente boa no mercado, então isso anima muita gente, os clientes entender o que ele está fazendo. Esse tete a tete, você está ali no campo de batalha, né? Você está ali na frente, no front ali, ouvindo, entendendo o que ele quer. E quando você olha para isso, e você vê que hoje você está conseguindo impactar o número de ativos aí, mais de 80 mil clientes ativos, com mais de 1.700 colaboradores, que você começa a olhar isso sem contar o L-Hub. O L-Hub a gente não coloca na balança, porque eu estou falando de ativos. Quando você olha isso, você fala assim, caraca, pô, que coisa bacana, que profissão legal, que trabalho bacana que a gente tem, como a gente... Então, assim, isso motiva mais a gente querer crescer. Porque aí você olha e fala assim, pô, vou abrir a quarta, vai vir mais tantos clientes, vou fazer isso, vai ter mais... Cada unidade, nossa, tem em média 80 colaboradores, né? Então são 80 famílias. Quando você começa a pensar assim, o empresário, que muita gente, né, infelizmente no Brasil, criou-se uma cultura que o empresário é ruim. Mas quando você pensa, e eu penso muito isso, e meu sócio também pensa assim, pô, são 80 famílias que a gente está ajudando a ter o sustento, a construir a sua casa, os seus sonhos. Isso é muito bacana de você olhar. Então, assim, quando a gente fala de propósito, é isso, pô, é uma coisa muito legal. A academia é muito fácil vender, porque ajuda todo mundo, traz saúde, traz bem-estar, traz mais quantidade e qualidade de vida. Então, é uma coisa maravilhosa. Diferente se você vender cigarro. Vou vender cigarro. Pô, como é que eu vendo cigarro? Como é que eu vendo Coca-Cola? Eu tenho que vender jogo do tigrinho. De uma forma diferente. O jogo do tigrinho. Isso é ruim de vender. Agora, academia, o que a gente faz, cara, era pra gente ser, assim...
era para pagar muito menos imposto, era para a gente ser muito mais valorizado, era para o empresário conseguir ter as coisas de uma forma, porque eu vou te falar, é dificultoso. É porque a gente é apaixonado mesmo e tem gana pelo que faz, mas é muito bacana. Olha, quando o pessoal pergunta, você é o dono da academia? Eu digo, não, vocês são o dono, eu sou a pessoa que administra. Porque o cara, quando tem comportamento de dono, não é meu, eu faço o que eu quero, eu chego no horário que eu quero, Afasta, desagregador, né? Quando tu vira o proprietário de alguma coisa, é quando tu é funcionário do funcionário. Tu é o pior cargo, né? Cliente, tu é o funcionário não sei o quê, tu não tem a hora para entrar e não tem hora para sair. Tu só fica com a sobra, que é o que sobra da operação no final, que é teu. Tu tem que pagar funcionário, aluguel, tudo. E depois tu é o que sobra. Se sobrar. E outra coisa, se tu não tiver pegando o que sobrar e injetando uma grande parte, esse teu negócio ele vai ficar pausado, parado, na mesmice, e tudo que está na mesmice... Correndo risco de quebrar. Tudo que está na mesmice, amanhã ele anda para trás, entendeu? Muito legal. Eu vou falar um negócio aqui, eu gosto de números, então eu acho que o Vitor é mais apegado, mas tu falou uma coisa que é de coração, e eu vou te falar uma coisa, que mudança que deu em mim. Eu sempre tive em todos os meus negócios por dinheiro, porque é o que move, tá certo? O teu colaborador ele vai lá para trás do salário e não tem para onde correr. E por coincidência, por sorte do destino, me colocou nesse ramo fitness. E eu sempre tive empresas, era 5 colaboradores, 10, e hoje a gente tem bem menos, mas a gente tem 450 colaboradores. E aí, cara, você vê o que você pode ajudar em família, gente, pessoas, e trabalhar ainda com uma coisa que traz saúde, pô. Então, você ter lucratividade num lugar onde você pode ajudar bastante famílias e você pode ajudar bastante as pessoas, cara, é incrível isso. Tu entendeu? É demais. Então, quando tu falou sobre legado, cara, não tem legado maior. O que a gente se move, todo movimento nosso é trazendo qualidade de vida para as pessoas que estão ao redor da gente. É muito massa, né, cara? A gente poder presenciar, né? Hoje são referências muito fortes aqui no nosso estado e eu posso falar pessoalmente, né? E falando pelo Chico também, o Givanildo entra nessa. Lá atrás, quando éramos apenas personagens, eu e o Chico, cada um podia continuar na sua, né? Cada um dando seus 25, 30 alunos e estavam com a carteira muito bem estabelecida. Mais dinheiro. Bem mais dinheiro, se a gente pensar no CPF, mas o que me gerou mais incômodo para eu sair do personal convencional foi eu dar não. O nome ficou muito conhecido na cidade, começou um a falar para o outro, aí chegava em mim, eu não tinha horário, e aí eu, velho, é isso que eu vou fazer, se eu já cheguei no topo, se eu já, teoricamente, né, tô com a minha carga horária fechada, e aí o que eu vou fazer? Eu iniciei a faculdade de Educação Física por amar essa transformação, por eu conseguir transformar de fato. O que você falou, eu falei, caraca, meu irmão, a gente escuta muito pouco os profissionais falarem isso. Eu estou escutando um cara que já alcançou, que já rompeu essa bolha, e ele tem esse pensamento como propósito. E eu, velho, não dá, nesse formato não dá. E aí Deus junta propósitos, né? E o Chico apareceu na minha vida, a gente fazendo a pós-graduação, e ele com a mesma indignação, com o mesmo incômodo. Meu irmão, diabo é isso, a gente estuda tanto, a gente trabalha tanto, a gente se entrega tanto para se limitar ao número de pessoas. E aí juntou as ideias e aí a gente perseverou nessa construção, achou o Givanildo, que é o doido do número da tecnologia, e trouxe a organização do processo, mas seria muito mais fácil continuar sendo personal. Seria muito mais fácil você, talvez, ter mantido uma carteira como personal, investido em outro negócio, talvez. Na época que você começou, o fitness não era nem perto do que está aqui. Você permaneceu fazendo o que você fez porque você tinha um propósito. O Apolo viu, sempre entrou no negócio por dinheiro, mas meu irmão, entrei aqui por dinheiro, mas eu tô vendo que é bacana transformar a vida da pessoa. Tô vendo que é legal o cara chegar, me dar um abraço e falar assim, obrigado por ter contratado fulano de tal e fulano de tal ser tão bom profissional. É a hora que você transborda, né? É isso. Olha, semana passada teve... Por isso vocês estão onde vocês estão. Vão chegar muito mais longe. O time sente, viu, Sullivan? Isso o time sente. Essa paixão do Apolo, essa vontade, o time sente, não tem dúvida. É diferente quando as pessoas elas conseguem entender isso. É massa. Essa parada, cara, elas sentem quando a pessoa tá ali só por causa de dinheiro, por causa de interesse. É diferente, cara, é diferente. Quando você encontra uma empresa, profissional de educação física, ou a gente sabe
que a empresa é diferente quando ela tem esse propósito claro, cara. Quando ela tem os valores dela muito fortes. Apolo, só um detalhe. Eu queria aqui deixar o meu agradecimento ao Uber. A Uber. Não, porque se não fosse o Uber, provavelmente você estava aposentado, Tava no táxi. gordão, né? Não, já era, eu tava gordo, ó. 90 quilos, tenho 1,65 m. E a gente tá falando de empreendedorismo, eu não posso deixar de registrar isso aqui, pessoal. Eu peguei esse gancho aí, não tive oportunidade, mas antes de você falar, até para registrar aqui. Essa capacidade de resiliência é o que define quem empreende. Se está escutando, se tu quer empreender, quer colocar academia, essa questão todinha, nós somos resolvedores de problema, nós somos imparáveis, a gente vê o problema, a gente não para. Consegue não resolver, né? A gente vai querer resolver de todas as formas, vai buscar ângulos, todos os possíveis, a gente não desiste, né? E aí você tinha uma vida estável aos 32, veio o Rubem e disse, não, meu filho, não é para você isso aí. Não é ter propósito. E nós ganhamos a Top Up, olha que legal. Legal. Foi bom mesmo. Deixa eu te falar uma coisa assim, é uma ideia mais ou menos para jogar como pensamento e tentar ajudar mais pessoas assim, sobre isso aqui, sobre essa parceria que a gente acaba no mercado conhecendo pessoas boas e eu tenho certeza que o dia que eu pedir uma opinião ou uma dica ele vai me dar e do mesmo jeito ele pode estar aberto, ele sabe disso e é engraçado. Semana passada eu conversando com um conhecido, que hoje é amigo, ele veio há 6 meses atrás, lá na academia, lá no meu escritório, disse, não, vem aqui, a gente se viu num curso desse. E aí eu disse, vai lá conhecer o escritório e tal, bater um papo, como eu faço com todo mundo, pô. Aí ele foi lá, aí ele, tô travado, não consigo aumentar o número de aluno e tal. Eu disse, cara, aí me fala mais. Aí ele foi falando, eu ajudei ele. Essa sexta-feira agora ele me ligou, dizendo, Apolo, e aí, como é que tá as coisas? Eu disse, tá tudo bem e tal. Eu perguntei pra ele, como é que tá a tua academia? Aí ele disse, cara, eu nem te conto. Dobrei o número de aluno. Dobrar o número de aluno não é dobrar a lucratividade, porque as contas fixas tá lá, ele mais que isso. E aí eu ajudei uma pessoa que antes era um estranho, né? Hoje é um amigo, mas era um estranho. E aí pessoas próximas da gente, que a gente poderia ajudar, tá entendendo como a gente se ajuda? A gente poderia ajudar outras pessoas. Cara, não faz isso. A gente se omite, a gente... E ficam julgando a gente por crescimento e acabam não ajudando. Quando tu trabalhava como personal lá nas academias e o teu sucesso todo, quem mais te julgava era o outro personal. Claro. Porque tu tá no sucesso e em vez dele chegar para ti e dizer assim, pô, Sullivan, como é que tu chegou nesse sucesso? Me ajuda aqui. Ou ter a humildade de te perguntar, ou ter a humildade de dizer, pô, o cara é bom, eu vou tentar aprender. Aí, gente, a ideia é que a gente não fique nessa mesmice, perfeito, que é uma crença limitante, tá entendendo? Muitas vezes eu tenho certeza que o Sullivan não ia se omitir em falar, em ajudar, em dar uma ideia, uma opinião. Então, em vez de julgar negativo, cara, tenta aprender mais com quem sabe, pô. E aí é só quem está na profissão por propósito, quem está seguindo aquela missão, ele não vai se incomodar nunca de ajudar alguém, pô. Porque ele entende que aquilo que eu estou transbordando para aquele outro vai ser mais um braço para poder potencializar o meu propósito. Cara, e o mercado é gigantesco, pô. É isso. É gigantesco, uma coisa... às vezes você quer justificar a tua improdutividade julgando outra pessoa, cara, não, esquece. Quando a gente fala, isso aí é muito importante, isso aí que é uma coisa que eu amadureci muito em mim. A maioria das vezes, quando a gente fala, ou 100% das vezes, é mais sobre a gente do que sobre a pessoa. E é isso, gente. Infelizmente, a gente está se aproximando do final. Esse é o último bloco. Foi muito, muito massa, hein, Givanildo? Foi. Uma aula. Para você que está pensando em empreender no meio fitness, que é um curioso do mercado, que é um estudioso como o Apolo, que é um apaixonado como o Vitor, nós da XS, assistam, não percam esse episódio. Gente, para quem quer conhecer um pouco mais da XS Team, da XS Team Wellness Club, acessem esse QR Codezinho que a gente vai colocar na tela. É sempre buscando o melhor para o cliente, é sempre buscando atender todas as arestas que estão abertas aí para o nosso aluno, dentro do nosso mercado aqui de Fortaleza, Ceará. Então, não perca a oportunidade de conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Nosso último quadro, só mais uma. Então, são perguntas pontuais. Vocês vão precisar se posicionar, a gente não quer que vocês fiquem em cima do muro. Então, podem dar respostas bem certeiras, mesmo que sejam... possam ser complicados aí para vocês. Bora. Uma frase que define o mercado fitness de 2026. Desafio.
Crescimento, desafio. É o crescimento Falei mesmo do desafio. Pronto. O crescimento mesmo do desafio. Os caras estão alinhados, né? Crescer rápido ou crescer com controle? Crescer com controle. Crescer com controle, mas crescer rápido também. Tem que achar Tem que ter o time, né? Tem que ter o time. O equilíbrio. Se a Green Life tivesse parado na terceira unidade só com o Eusébio, esse time de agora é ruim. Para você começar agora, é difícil, porque você vai competir com gente que já está muito madura, que já está no mercado. Então, tem que ter o time certinho. É isso. A academia premium ou a academia acessível? Não vamos fazer a mesma resposta, não. Não, mas aqui é o seguinte. Prêmio acessível porque os dois mercados são bons. Né? Eu acho que dá para ir em paralelo os dois. Se fosse para escolher um. Prêmio acessível. O prêmio acessível. Eu narrei pro galera não ficar em cima no muro. Não, mas aí não é, porque são dois mercados. É porque bons, assim, eu vou explicar, Sullivan, para você. Quando você fala em experiência premium, geralmente você coloca como se fosse uma coisa de valor muito alto, até caro, né? Como se não tivesse aquele valor. Mas quando você fala numa experiência, você comer, por exemplo, um pastel com caldo de cana numa feira, pode ser uma baita de uma experiência, daquelas feiras de São Paulo, ou você comer um prato típico numa festa de São João, pode ser uma baita de uma experiência. E pouco valor agregado, né? Então assim, quando você olha, então é isso que você tem que buscar. Como é que eu entrego mais? Conhecer seu cliente e entregar mais para ele. Então assim, quando você fala isso, eu gosto muito da experiência premium. Porque não quer dizer que ela vai ser com valor alto. Mas o meu cliente vai falar assim, puta que isso aqui vale. Eu, Vitor, eu quando pensei em número. Então os dois são bons do mesmo jeito. Bom. Gente, interior ou capital? Onde está a maior oportunidade hoje? Putz, interior e capital. Vai ficar em cima do muro. No meu caso é assim, eu creio que eu tenho mais interior, né? E é bom, o mercado é bom, igual a capital, pô. Se você fizer a escolha certa. Assim, porque a academia, você respeitar os números, independente de onde você abrir, ela é boa em todo lugar, pô. Se você abrir, os números baterem, você desenvolver o projeto, que tem o projeto desenvolvido para a quantidade de alunos. Se toda vez que você for assertivo, independente do local que você abrir, é bom. Tu entendeu? Bom, o que não pode faltar numa academia em 2026? Bons profissionais. Também. Cara, é assim, tem que prezar pelo básico e funciona, que é bons profissionais, o atendimento bom, entendeu? A gente tem uma entrega ainda, quando você fala em Brasil em geral, a gente tem uma entrega amadora ainda. Então, fizer o básico, já é um passo à frente, tá? Eu queria só aproveitar, já vai encerrar. Eu pedi para eles darem uma frase aí, para cada um dizer uma frase para incentivar quem de fato é um amante do mercado. Mas segura a frase aí, só para eu tentar aqui estabelecer um compromisso aqui, ver se funciona, tá? Há 2 anos atrás a gente fez um evento que chama Meeting, qual é o objetivo, né? Reunir os nossos alunos, aqueles que são empresários, né? E aí a gente foi lançar pílulas de conhecimento, né? Naquela oportunidade a gente falou de marketing. Marketing digital, né? Marketing digital. Este ano a gente vai fazer um segundo meeting. A ideia é a gente falar de inteligência artificial. Mas esse papo aqui tá tão bacana, né? E assim, todos são clientes de vocês, na essência, que eu fiquei pensando se a gente não poderia, de repente, aumentar um pouquinho, trazer vocês para palestrar. O que vocês acham? Então é um insight aqui que eu tive, né? Não, vocês falaram, palestrar, quando fala assim, palestrar... Não, é troca de conhecimento, pô. Palestra é para quem vive disso. Não, troca de conhecimento, eu sou super aberto, eu adoro isso. O que eu não consigo hoje é parar para montar uma palestra para fazer. Troca de conhecimento. Não, mas eu acho... Um convite desse eu sempre vou. Uma mesa redonda, né? Uma mesa redonda, uma conversa
com pessoas que estão para crescer, para agregar e tal. É porque super uma parte da cultura da gente, né? Essa construção de comunidade. E a XS hoje ela cresce dentro dos negócios de vocês, né? Ela um braço muito importante. Legal. É isso. Então, trazer a cara, o rosto, para o nosso aluno conhecer e mostrar a acessibilidade, mostrar o pensamento, a ideia de propósito de vocês, eu vou com o entendeu? maior prazer. A gente nem combinou, até que eu falei aqui, mas... Faz total sentido. Sabe por quê? Vou falar uma questão aqui para vocês, assim, talvez vocês não tenham essa percepção. Vocês são pessoas admiráveis, assim, né? Não os conhecia. Obrigado. A história de vocês é assim, encantadora, as pessoas, assim, inspira pessoas, né? Todos os nossos alunos, eles vivenciam, experienciam, né, o que vocês apresentam. E tem muita história bacana de trazer realmente... é uma coisa que eu não sei se está registrado na mente de vocês. Vocês estão crescendo, esse aqui vai fazer 17 academias num ano, não sei. Não, a gente já está com 17, né? Não, mais 12. Vai fazer mais 12 academias. Você está entrando num mercado super difícil, né? Que, assim, você já é gigante aqui, mas o mercado de São Paulo é outro game, é outra situação. Num período que a gente está vivendo uma recessão, né? O Brasil está em recessão, a gente está num processo, né, de recuperação, né? E isso acho que tem que ser compartilhado, as estratégias, essa coisa do número, né, esse entusiasmo que vocês têm pela profissão. Então, se vocês toparem, eu já vou deixar, eu vou até dar uma data aqui, eu acho que é entre 20, não pega jogo da Copa não, eu acho que é 26 ou é 23 de junho, mas eu peço para os meninos confirmarem. Junho. Tá, tenho que olhar direitinho. Mas já vou deixar lá. Mas assim, feito convite. Se eu conseguir... eu fico feliz demais de participar. Eu também. Eu não consigo fazer uma palestra. Se o Paulo vier, eu eu vou... fala bem, o Vitor fala bem. A palestra foi só... Mas não é isso, é uma troca mesmo. Uma pegada de troca assim é bem legal. Eu gosto também. E pessoas que eu admiro, estando perto, eu venho com o maior prazer do mundo. Pois, de repente você convida até o Fernando, de repente você convida algum sócio pessoal para trocar uma ideia. Quanto mais essa turma conhecer, porque vocês são os cearenses que deram certo, né? Não, o cearense tem muito case bacana, né? Mas vocês são cases muito positivos, que acho que é um negócio que inspira pessoas, quem está no negócio. Porque não tem oportunidade de falar, mas quem não pensou em desistir, pelo menos umas 2 vezes? A vida do empresário, eu pelo menos agora tô renovado. Escutei do Vitor que tem mais tempo, que dá para continuar sendo apaixonado e amando o que faz. Porque às vezes, o empresário ele leva muita porrada. Tô cheio de insight aqui na cabeça de um papo rápido que a gente Eu já mandei uma mensagem aqui no WhatsApp aqui pro Giva. Ei, Giva, vamos segurar depois que liberar eles pra gente reunir aqui, entendeu? Então, é sobre isso. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir passar muita coisa bacana na mente dos nossos alunos, entendeu? Convite feito. Tá certo, já tá aceito. Show, gente. Então, compartilhem uma frase. Não é que a gente venha muito para a pegada motivacional, que a gente é realista, mas a gente acredita que inspire pode motivar pessoas. Então, tem gente que tá olhando esse podcast. Tá no GPT, viu? Tá não, o celular dele tá aqui, pô, ele tá refletindo. Tem gente que tá assistindo nosso podcast e se saiu totalmente diferente depois que finalizou esse episódio. Então, e eu pedi que vocês compartilhem uma frase aí para poder fazer a galera, tanto o empreendedor quanto o cliente de vocês que está na iminência de tomar uma decisão, serem assertivos. Gente, eu vou dizer assim para um público geral, que 2026 a gente aprenda a ter humildade, aprender mais, abre esse coração, viver melhor, viver em paz, viver em harmonia. Se a gente olhar, tá certo? A gente só em estar vivo e se acordar já é uma bênção, entendeu? Então vamos aprender a agradecer mais. Isso é uma das partes que vai levar a gente para o crescimento. Tu entendeu? Ser feliz agora. Muito bom. É isso aí, coisa boa, viu? Aí dificultou para mim. Uma frase que para mim é muito, muito forte, que a gente tem muitos desafios, né? E a gente vem, conta muita vitória, mas só a gente sabe todos os tombos que a gente já levou, né? Então, é você encontrar o seu propósito, você buscar ser melhor a cada dia, melhor em todos os aspectos, melhor fisicamente, aí envolve treino, melhor moralmente, envolve seus valores, espiritualmente, aí envolve suas crenças, trabalhar duro, trabalhar todo dia, porque o que faz diferença não é um dia que você faz muita coisa, é todo dia você colocando aquele tijolinho, todo dia você vai
colocando seu tijolo, vai erguendo sua parede, vai erguendo seu castelo, sua muralha, e quando vê você está muito grande. E muito grande não quer dizer muito grande de dinheiro, mas quer dizer muito grande de vida mesmo, de legado que você deixou. Então, perfeito. É isso. Muito bom. Tu é doido, gente. Foi, assim, agora pra gente finalizar, foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigado, pessoal. A gente aprendeu muito, de verdade. Né? A XS é um negócio que surgiu ali em 2020 para 2021, então a gente é um embrião. Se espelha muito nos profissionais de sucesso, né? Nos empresários que conseguiram montar grandes negócios com um propósito firme, se preocupando sempre com a experiência do cliente. Às vezes até uma dor, a gente fica refletindo, será que esse é o olhar certo? E aí sempre no final das discussões é esse o olhar certo, realmente. Não tem para onde gastar essa energia diferente. É olhar para o cliente, buscar entender o problema dele, resolver de forma pontual e o mais rápido possível para essa dor não se tornar algo grande. Então, gente, muito obrigado por ter compartilhado não só os bastidores, não só planos futuros, mas a mentalidade de vocês e o projeto de vida de vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Viu? Prazer foi meu. Agradeço e parabenizo aqui todos esses gigantes aqui. Apolo por estar aqui ao nosso lado também. Sempre estar compartilhando e ser uma pessoa muito amiga. Um excelente profissional, um baita do empresário e uma pessoa muito amiga. A gente tem amigos em comum que um fala sempre está falando bem e é sempre muito, muito gostoso encontrar o Apolo, porque ele é uma pessoa para cima, é uma pessoa muito bacana. Sullivan também, vejo na academia sempre muito profissional, o seu time é muito bom, o time da XS. Eu encontro, basicamente todo dia eu encontro vocês nas academias, muito trabalhador, muito profissional. Isso que você faz, assim, já é rompendo. Eu sou fã da XS, acho que, que bom que eu vejo profissionais saindo daquela caixinha e crescendo dessa forma. Eu fico muito feliz quando vejo isso, porque sou apaixonado pela profissão. Eu sou empresário, mas... Estou como empresário, mas sou educação física. Eu sou profissional de educação física, não tem jeito. E é isso, Giva. Obrigado por as palavras, obrigado pelo convite, pelo espaço, por tudo que vocês proporcionaram aqui pra gente. Também foi muito engrandecedor. Pro pessoal aí da técnica que veio, que ajudou bastante também. Fotos, gente, vocês são fora de série. Cara, eu quero agradecer aqui ao Vitor aqui. Ele sabe o quanto eu sou fã dele, cara, e a dedicação dele, a história dele é uma história muito legal, muito bacana, tu entendeu? Agradecer a vocês o convite, cara, quando ele falou que 2021 a gente tá começando, gente, a estrutura dele aqui é incrível, eu achei muito legal, eu disse, putz, eu olhei assim e disse, nossa senhora do céu, que podcast é esse aqui, pô? Tá de parabéns, estrutura boa, recepção muito boa, muito feliz em ter participado, pode me convidar várias outras vezes aí que eu faço questão de vir. Tá entendendo? O papo foi bem legal de verdade. A equipe dele aqui, de parabéns aqui, todo mundo. Muito obrigado, gente. Sucesso, que essas próximas... Eu vi o tamanho do crescimento que vocês tiveram nos últimos anos aí, e que esse sucesso ele não para de crescer, porque se tá crescendo é porque tá no caminho certo, pô. Falta de energia não vai ter, né? Gente, dá uma lembrança para vocês. É simplesmente simbólico, tá? Mas é algo de coração, é uma caneca do XS Cash para vocês. Ai, caralho. Obrigado. Olha aí que massa. Não posso falar o que eu penso, não. Você não ia falar. Pode? Pode? Não, a gente não deu o caneco, não. Sullivan. Por favor, vai ser um corte. Rapaz, então a primeira coisa que eu pensei aqui foi... Sullivan tá dando um caneco. Pô, cara, foi a XS, cara. Pegaram o corte aí? Deixa no... Em vez de ganhar... Ó, Medeirinho tem um contrato aí longevo, viu? Eu já sou velho. Velho não tem essas coisas, não. Não tem vaidade com essas coisas, não. Só isso. Eu fiquei me segurando o tempo todo, que eu tenho uma mania de falar sempre o que eu penso, sabe? E aí, mas você soltou bem aí. Toda hora soltei bem. Foi vingativo, hein? Gente, obrigado por assistirem até aqui. Foi um podcast, acho que, na minha opinião, né, tá entre o top 3 aí. Então, não tem como perder. Mais uma vez agradecendo ao Vitor, ao Apolo, obrigado, a nossa TR Fotos, a nossa equipe de marketing, Gustavo, Fábio, a toda a XS, né, por a gente estar conseguindo fazer esse movimento com força do nosso XS Cash. Obrigado, Givão. Mais um.